Esse cara é um pobre coitado. Ora, o que temos aqui? Um canal miserável, quase sem inscritos? Se querem ver esse inútil ao menos tentando crescer, melhor clicar em se inscrever. Vamos ver se ele consegue acompanhar, mas eu duvido muito. Em uma noite, sobre o céu repleto de estrelas brilhantes, vemos o cenário de destruição ao redor de um castelo, como se uma batalha estivesse acabado de ocorrer. De repente, uma mão emerge dos escombros e um homem por baixo deles se arrasta para fora. Uma voz começa a falar sobre uma estrela, que mesmo sem brilhar nos picos mais altos do céu, ainda é uma estrela. Mesmo que esteja escondida nos vales onde ninguém olha, se ela deseja brilhar e mantém a luz em seu coração, ainda será uma estrela. Claramente, esta metáfora se reflete ao homem que acabou de se levantar da terra. Ele usa sua espada para se erguer e ofega no frio da noite. A cena muda e o vemos parado diante de um prédio, olhando fixamente para uma espada, pendurada na parede. Seus olhos azuis cintilam ao fitar a lâmina que brilha como mágica. Ele comenta consigo mesmo sobre o quão impressionante aquela espada é. Não importa quantas vezes a veja, seus devaneios são interrompidos por uma voz, com uma expressão de aborrecimento. Ele se vira para quem o chamou de volta à realidade. É uma mulher chamada Zina, que diz com um olhar condescendente que já esperava encontrá-lo ali, admirando a espada como de costume. Finalmente descobrimos que o nome do homem é Vlad. Ainda com um ar de superioridade, lembra-o de que ele tem andado muito distraído ultimamente. Ao ouvir isso, Vlad fica irritado e adverte para não provocá-lo, apontando que ela estava interrompendo um dos poucos momentos de descanso que ele tinha. No entanto, Zina não parece se importar com seu mau humor e apenas informa que seu comportamento está alimentando rumores sobre ele. Vlad, surpreendido, pede que ela explique o que está acontecendo. Zina, percebendo que deixou escapar uma informação delicada, hesita e desvia o olhar, mudando de assunto. Ela então pergunta a Vlad se ele ainda ouve vozes na cabeça sempre que pega um pedaço de madeira. Vlad não responde, apenas fica em silêncio. E Zina conclui que ele ainda ouve vozes, curiosa sobre os pecados que ele deve ter cometido em vidas passadas. Descobrimos que Vlad foi atingido por um raio em um dia claro, mas o raio era negro, um fenômeno raríssimo. Zina aconselha Vlad a ficar recluso por um tempo, pois o novo bispo é muito sensível a presságios e às coisas sobrenaturais. Ela revela que o bispo já trabalhou como inquisidor de heresias e tem um faro apurado para assuntos místicos, o que coloca Vlad em perigo, já que se o bispo considerar suspeito, ele seria queimado na fogueira. Ao ouvir isso, Vlad fica ainda mais desanimado, ciente do perigo que corre. Ele se sente mal por Zina compartilhar essa preocupação, mas ela explica que só o fez porque está genuinamente preocupada com ele. Ela lembra Vlad que muitas pessoas viram o momento que ele foi atingido pelo raio, e desde então, todos têm falado dele pelas costas. Por fim, ela aconselha novamente a parar de passar o tempo admirando a espada, pois a igreja poderia levá-lo a qualquer momento. Contudo, Vlad ignora isso e insiste que não será tratado como um criminoso só porque olha para uma espada na parede. Ele diz isso enquanto encara a lâmina mais uma vez, e Zina, já impaciente, o chama de teimoso e sugere que ele simplesmente compre a espada, já que gosta tanto dela. Como esperado, a espada é extremamente cara, fora do alcance de Vlad. Quando ele menciona isso, Zina, incrédula, acha que o preço não pode ser tão alto, acreditando que a arma foi feita por um ferreiro de rua. Ela até se oferece para comprá-la, achando que seria algo possível para ela. Após uma breve pausa, Vlad revela que a espada custa 5 moedas de ouro. Zina fica surpresa e considera um valor absurdamente alto, achando um absurdo gastar tanto em um pedaço de metal. Ela começa a imaginar que poderia comprar com aquela quantia, e Vlad a ajuda a complementar o pensamento, dizendo que ela não precisaria trabalhar por um ano se tivesse tanto dinheiro sobrando. Neste momento, uma voz irritada interrompe a conversa, atraindo a atenção de ambos. Um homem velho que ouviu Zina desdenhar da espada. Ele os insulta e manda os dois saírem dali. Pelo jeito que está vestido, ele é o ferreiro, e claramente não gostou da provocação. O velho diz que a espada não é para moleques de rua como eles, e os expulsa. Zina, no entanto, não foge da briga. Ela questiona quem mais compraria a espada se não fosse eles, apontando que a arma está sendo vendida nos becos. Então, só alguém da periferia poderia adquiri-la. Após fazer seu ponto, ela ainda provoca o ferreiro, perguntando se ele está maluco. O homem, em vez de ficar mais irritado com a pergunta, se ofende ainda mais por ela tê-lo chamado de velho. Furioso, ele afirma que ela está certa, antes de chamá-la de garota tola e mandá-la voltar à loja para lavar os pratos. Zina, ofendida por ser chamada de garota, retruca que é uma mulher adulta, mas as tensões aumentam.
Antes que as coisas saíssem do controle, ele a puxou de lá, dizendo para não se irritar, mas Ina estava furiosa, pois não achava que tinha dito nada de errado. Enquanto os dois se afastavam do velho, ele continuava a insultá-los, chamando Ina de pobre e cheia de veneno. Ele pensava no passado, quando ela era mais jovem, e culpava a si mesmo por tê-la alimentado demais, mesmo quando não tinha quase nada para comer. O velho notou as pegadas que Vlad deixou para trás, e deduziu que ele estava ali por bastante tempo. Ele refletiu sobre como Vlad deveria se concentrar mais em ganhar a vida do que ficar sonhando acordado. O ferreiro pegou a espada e decidiu finalmente se desfazer dela, vendendo-a para alguém que pudesse usá-la, pois sabia que crianças da favela nunca conseguiriam sair daquele mundo. Ele segurou a preciosa espada, sua última criação, e pensou como ela era parecida com Vlad, ambos brilhando mesmo em um lugar como as favelas. Ao ampliarmos a visão, vemos o centro do norte de Omi, um lugar chamado de Soara, conhecido como Farol do Norte, graças ao poder da família Bazid. No entanto, até mesmo esse lugar brilhante abriga sombras escuras, especialmente nas favelas, onde de tudo ruim é jogado. Dentro de uma taverna, homens bebiam vinho e conversavam com mulheres. A diversão foi interrompida quando um homem sem camisa puxou uma mulher pelos cabelos, insultando-a por tentar enganá-lo. A mulher negou, mas o homem revelou que ela tentou vender uma vela falsa. Ele alegou que sabia que era falso por ter trabalhado como mercenário por 20 anos. Neste momento, Vlad chegou ao local. Após ouvir a confusão, o mercenário reconheceu como fabricante de velas. Ele disse para chamar sua patroa. Vlad, com indiferença, respondeu que se ele quisesse vê-la, teria que pagar com moedas de ouro, não de prata. O homem ficou furioso por exigirem ouro, mesmo com os negócios mal administrados. Ele exigiu que Vlad trouxesse sua mãe se a patroa não estivesse disponível, acusando-os de enganá-lo com uma vela que queimou muito rápido. Vlad rebateu, sugerindo que o homem deveria ter pago por uma sessão mais longa se quisesse aproveitar mais. Ele ainda o aconselhou a procurar sua esposa para se divertir. O homem ficou ainda mais irritado e Vlad decidiu provar que as velas não eram uma fraude. Ele até permitiu que o mercenário fizesse o que quisesse com a mulher, se provassem que o enganaram. Relutante, o mercenário aceitou os termos, alegando que não confiava em trapaceiros, mas Vlad insistiu e prometeu espancá-lo se as velas funcionassem corretamente. Seus olhos azuis começaram a brilhar ameaçadoramente e o mercenário ficou assustado. Vlad acendeu a vela e esperou para ver se ela apagaria antes de 5 minutos. Quando a vela apagou exatamente aos 5 minutos, antes que o homem pudesse reagir, Vlad o atingiu diretamente no rosto com seu bastão de madeira. O mercenário caiu para trás e Vlad exclamou que as velas estavam perfeitas. Ele então chutou o homem e o empurrou para o outro quarto, trancando a porta atrás dele e dizendo que ele estava morto. O mercenário, apavorado, segurava o nariz ensanguentado e implorava para Vlad esperar, mas o jovem de olhos azuis continuou a espancá-lo impiedosamente por tentar enganar a loja e principalmente por falar de sua mãe sem respeito. Vlad o bateu tão forte que os sons dos golpes poderiam ser ouvidos do lado de fora do prédio. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Vlad contou a um homem chamado George que alguém havia mexido nas velas. Quando a patroa viu isso, ficou indignada e se perguntou quem ousaria fazer tal coisa. Ela então encarregou Vlad de encontrar o culpado, mas ele não sabia como. Confuso, ele perguntou à patroa chamada Marcela como ele poderia descobrir, e ela, com um sorriso, revelou que ele já havia encontrado o responsável. Para sua surpresa, foi a própria Marcela quem havia alterado as velas, para enganar os bêbados e ganhar mais dinheiro. Vlad ficou incrédulo ao ouvir a confissão, pensando em como espancou o mercenário gordo por nada. Ao descer as escadas, ele afastou a culpa, acreditando que teve que fazer aquilo, já que era apenas um empregado. Neste momento, um grupo de homens se aproximou, e o líder deles elogiou Vlad pelo que ele fez na noite anterior. O homem colocou o braço de volta no pescoço de Vlad e o puxou para perto, pedindo dinheiro, pois ouviu que Vlad tinha recebido gorjetas por vender vela na noite anterior. Vlad, irritado, encarou o homem, chamado Burley, e seus olhos começaram a brilhar novamente. Burley o provocou, dizendo para ele não ficar assustador, explicando que não estava apenas pedindo dinheiro, mas propondo uma troca justa. Confuso, Vlad perguntou o que ele queria dizer, e Burley revelou que tinha algo para dar em troca. De repente, ele puxou um garoto pelo cabelo, afirmando que o menino era um batedor de carteiras estúpido e sem habilidade. Vlad reconheceu o garoto, e Burley ofereceu devolvê-lo por 40 moedas de prata. Imediatamente, Vlad perguntou sobre os dedos e o tornozelo do garoto, e Burley garantiu que não os cortou, mas apenas deu uma lição ao ladrão. No final, o nosso herói entregou a prata e afirmou que da próxima vez deveriam matar os batedores
vendedores de carteira, ao invés de ir até ele. O garoto ficou apavorado ao ouvir isso, mas Burley alegou que ele e sua gangue não eram assassinos. Ao se afastarem, Vlad lembrou a Burley que eles estavam enganando sua família e colegas de trabalho, mas o homem estava apenas empolgado por ter conseguido explorar alguém usando o kit de vagabundo. Após saírem, nosso herói repreende o garoto chamado Ned, que se desculpa dizendo que tentou agir com cautela. Vlad apenas manda ele ir embora, após confirmar que não quebrou nenhum osso. Ned agradece antes de sair, e então nosso protagonista reflete sobre como seu sonho de conseguir 5 moedas de ouro foi adiado mais uma vez. Mais tarde, Vlad visita um homem chamado Harvin, que trabalha para o Capitão Hoover, mais conhecido como Caçador de Baleias. Ele conta a Harvin sobre Ned e como o garoto não perdeu nenhum dedo, o que parece surpreender Harvin, pois ele lembra de quando perdeu os dedos e teve o tornozelo cortado por roubo. Quando jovem, Vlad e Zina assistiram Harvey sangrar e ele acabou se tornando uma lição pública para todos os outros. Harvey então revela que ouviu rumores de que as velas estavam sendo adulteradas e Vlad fica surpreso por ele já saber do incidente. Harvey explica que as fofocas se espalham, dizendo que Marcella estava enganando os clientes, mas ele não acredita que ela seja esse tipo de pessoa. Vlad concorda, mas menciona que George parece saber sobre os casos. Harvey sugere que mesmo que estejam alterando as velas, devem ter uma razão muito boa para isso. Confuso, Vlad pergunta qual seria o motivo, e o homem sem dedos explica que provavelmente precisariam de dinheiro com urgência. Neste momento, ele avisa Vlad para tomar cuidado, pois só há uma razão pela qual uma organização precisaria de tanto dinheiro rapidamente. Eles estão se preparando para uma guerra contra outra organização. George, o Cavaleiro da Orla, Urso Negro, o Açougueiro de Porcos, Dice, o Apostador, Capitão Hoover, o Caçador de Baleias e Jack, o Braço de Ferro. Esses são os 5 chefes que dominam as favelas de Soara. Toda a escuridão da vida agora começa a se aproximar de Vlad pelas sombras. Ele está em grande perigo, e isso fica claro quando Moneybug e sua gangue vão até a loja dele procurando por seu chefe. Vlad apenas os observa, perplexo. Ele não podia acreditar que o próprio Moneybug estivesse ali. Ele fixa o olhar em Jack, o Braço de Ferro, e se pergunta se os preparativos para a guerra já começaram. Vlad é tirado dos seus pensamentos por um subordinado de Moneybug, gritando com ele. O sujeito, com uma cicatriz no rosto e cabelo amarrado, chama Vlad de pirralho por não ter respondido ao chefe e pergunta onde está o patrão. Imediatamente, uma carranca aparece no rosto de nosso herói e ele responde que não sabe onde está o chefe, pois ele é apenas um vendedor de velas. O homem de rabo de cavalo parece ter um pavio curto, pois insulta Vlad novamente e quebra a mesa ameaçando. A força do soco faz as velas voarem, mas mesmo assim, Vlad permanece impassível. Ele apenas encara o homem, mostrando que não tem medo. Por outro lado, os trabalhadores, especialmente as mulheres que observam tudo, estão aterrorizados. De repente, Vlad se ajoelha e começa a recolher as velas caras que caíram e quebraram. Ele ainda provoca o sujeito de rabo de cavalo, sugerindo que está fechando para o dia. Ao ouvir isso, o homem fica visivelmente irritado e frustrado com a calma de Vlad. Enquanto Vlad continua a ignorá-lo, o sujeito tenta chutá-lo enquanto ele está ajoelhado. Mas nosso herói usa o seu confiável bastão de madeira para interceptar a perna no ar. O homem perde o equilíbrio e Vlad, com determinação, aplica outro golpe poderoso no seu rosto, derrubando-o no chão. Todos ficam boquiabertos ao verem isso. Enquanto isso, Moneybug, com seus olhos brilhantes, parece estar se divertindo. Vlad encara seu oponente derrotado e pressiona o bastão contra o rosto dele, representando a regra inabalável dos becos. O vencedor se mantém de pé, enquanto o perdedor fica no chão. Os homens de Moneybug ficam furiosos por ele ter feito aquilo na frente deles e estão prestes a atacá-lo, quando o chefe os interrompe, ordenando que parem. O chefe acena com seu gancho diante de seus homens, e eles ficam confusos sobre o porquê ele não os deixa lutar. O homem imponente explica que na verdade gosta de Vlad. Ele aplaude o vendedor de vela, mesmo tendo apenas uma mão, dizendo que está tão impressionado que não consegue deixar de bater palmas. Ele implora a Vlad que seja mais compreensível com o barulho, e o pobre vendedor apenas responde que não discrimina deficientes físicos. Ao invés de se ofender, Moneybug acha o comentário hilário e cai na gargalhada. Ele diz a Vlad que gostaria de ter uma conversa particular com ele mais tarde.
O chefe de Olhos Vermelhos toca no rosto do jovem com seu gancho e pede que Vlad relembre de quem ele levou antes. Mas Vlad apenas retruca que a pessoa deve ter morrido cedo, já que ele não se lembra. A conversa é interrompida quando um dos homens de Moneybug o chama. Ambos se viram e ficam surpresos ao ver George e seus homens diante deles. George provoca Moneybug, dizendo que devia ter servido carne grelhada se soubesse que ele viria. Mas o homem imponente apenas dispensa o gesto, lembrando George que eles não são tão próximos assim. Mesmo assim, George o trata como convidado e sugere que subam. Jack, o braço de ferro, diz que prefere um bom licor à carne. Então pede algo para beber. Os olhos verdes de George brilham assustadoramente, enquanto ele garante a Moneybug que há algo reservado para ele. E isso não decepcionou quando o assunto foi hospitalidade. Os olhos vermelhos do intruso brilharam com o mesmo ar de assassino quando ele sugeria que todos provassem o licor. Se fosse o caso, um dos homens de Moneybug ajudou a Ponytail a se levantar, e o chefe dos seus homens começa a subir as escadas. Após a tensão diminuir, Vlad soltou um suspiro de alívio, refletindo sobre como quase perdeu a vida momentos antes. Mais tarde, ele terminou de recolher todas as velas quebradas e se perguntou quantas delas Ponytail havia destruído. Ele foi tirado de seus pensamentos quando Moneybug o chamou, referindo-se a ele como uma estrela brilhante. Parecia que o chefe de seus homens estavam indo embora após a reunião de George e Marcella. O homem admitiu que Marcella e George só tinham elogios para Vlad, e enquanto afirmava que também via seu potencial, disse-lhe para procurá-lo caso se cansasse de vender velas. Ele garantiu que apreciaria ter alguém como Vlad trabalhando para ele, mas o fiel vendedor de velas respondeu que não se importava em continuar no trabalho atual, especialmente porque eles o pagavam, o alimentavam e lhe ofereciam um teto. Ao ouvir isso, Moneybug riu, apontando que pode fazer o mesmo e ainda mais. Vendo que Vlad queria continuar lá, ele jogou uma moeda de ouro como compensação pelas velas quebradas. Nosso herói ficou claramente surpreso ao ver aquilo e respondeu que era demais, mas o homem com o gancho insistiu, oferecendo ainda mais moedas de ouro se ele decidisse trabalhar para ele. Depois dessa oferta tentadora, o homem lembrou a Vlad de seu título, Moneybug, e agradeceu a George pela deliciosa refeição antes de sair com seus homens. Nosso jovem notou que o intruso parecia extremamente animado e perguntou se a reunião havia ocorrido bem. Foi então que Zema o chamou para o andar de cima, informando que George queria vê-lo. Mais tarde, Vlad, George e Marcella estavam na mesma sala. Vlad olhava algo em silêncio e logo viu que era uma faca preciosa. George revelou que planejava dar a ele mais tarde, mas devido às circunstâncias, decidiu entregá-lo naquele momento. Ele disse a Vlad para manter a adaga consigo o tempo todo. Ao recebê-la, o rapaz de olhos azuis sentiu, pelo clima na sala, que a conversa entre George e Moneybug foi provavelmente um completo desastre. Ele olhou ao redor e viu os homens abatidos, e até Marcella estava de mau humor, o que o fez perceber que algum problema estava por vir. Neste momento, George também lhe disse que ele devia parar de vender velas. Confuso, o jovem perguntou o que mais poderia fazer. Percebendo sua preocupação, George revelou que havia recebido uma dica sobre One Arm Jack, que estava trazendo pessoas de fora para os becos. Ele acreditava que os homens eram mercenários, ex-cavaleiros. Vlad, com uma expressão preocupada, comentou que esses homens eram como George, ao que ele confirmou, admitindo seu receio. A verdade é que o One Arm Jack já liderava um grande número de homens perigosos, mas George, ex-cavaleiro, sempre foi um obstáculo difícil de superar, como um lobo em meio às ovelhas assustadas. Contudo, agora que Jack trouxera mercenários e espadachins com habilidades de cavaleiro, o equilíbrio que mantinha tudo em ordem foi destruído. George admitiu que estava em desvantagem e explicou a Vlad por que precisava de sua ajuda. Vlad, no entanto, ficou surpreso com a consideração que tinham por ele. George informou que ele receberia sua primeira missão em breve, e isso o pegou completamente de surpresa. O jovem ficou visivelmente perplexo, enquanto pensava em Harvey, um homem sem dedos e sem capacidade de andar, que, contra todas as adversidades, usou sua inteligência para aprender idiomas e matemática. Essas habilidades abriram portas para ele e permitiram que subisse de posição até trabalhar para o Capitão Hoover. Vlad via Harvey como um modelo e percebeu que com o esforço, o conhecimento poderia levá-lo a lugares altos. Enquanto praticava com seu bastão de madeira, Vlad começou a ouvir uma voz novamente. A voz sugeria que ele estreitasse o ângulo do cotovelo ao desferir um golpe, o que irritou,
já que a voz voltara. Talvez você esteja se perguntando como ele começou a ouvir essa voz em sua cabeça. Bom, tudo começou um mês atrás, depois que ele foi atingido por um relâmpago negro. Desde então, ele passou a escutar o que chamava de sussurros demoníacos, sempre que empunhava uma espada ou algo semelhante. Frustrado, ele tentava bloquear a voz, dizendo a si mesmo que antes precisaria comprar água benta, antes de pensar em pegar uma espada do ferreiro. Tentando ignorá-la, decidiu que não responderia de jeito nenhum. Pegou o bastão novamente, tentando concentrar sua mente e força para desferir um golpe, mas no momento exato, a voz interrompeu mais uma vez, sugerindo que ele ajustasse o cotovelo. Ele, sem querer, seguiu o conselho e ficou surpreso ao ver que o resultado foi significativamente melhor. De fato, percebeu que o golpe seguiria o caminho de uma espada, um caminho que, se trilhado, poderia transformá-lo em um mestre. Ele sentiu como se estivesse empunhando uma espada de verdade e começou a se perguntar que força misteriosa havia tomado conta de sua mente. A cena então muda para as montanhas frias e nevadas, onde vemos um homem limpando o sangue de sua espada. Ele comenta como a experiência é impossível de enganar e admite que agora consegue sentir o frio do inverno em seus ossos. Pelo traje, o homem era um cavaleiro e logo percebeu barulhos vindo dos arbustos, supondo que alguém estava escondido ali. O cavaleiro, de cabelos brancos, sorri maliciosamente, enquanto sugere que a pessoa oculta é tola ou está fingindo ser estúpida ao tentar enganá-lo. Ele caminha em direção ao som e exige que o intruso se revele. Após uma breve pausa, uma voz responde, perguntando se ele é o cavaleiro Stanga. Ao avistar o homem, Stanga imediatamente o reconhece como Vlad, famoso pelos olhos azuis e cabelos loiros. O cavaleiro comenta que já ouvira falar dele, especialmente por ser um nome muito mencionado nas favelas. Observa os traços de Vlad e ironiza, dizendo que quem não o conhecesse bem poderia pensar que era um nobre. Vlad, sem perder tempo, entrega-lhe uma carta lacrada de seu chefe, George. Stanga abre a carta e, ao lê-la, um sorriso de divertimento surge em seu rosto. Ele descobre que a organização rival contratou um mercenário que já foi cavaleiro. Finalmente, entende por que George precisa de sua ajuda. Vendo que Stanga está tão disposto a colaborar, Vlad avisa que será seu guia de volta até George e sugere que chegarão ao destino em 2 noites. Vlad se vira, esperando que o cavaleiro siga, mas Stanga apenas o provoca, afirmando que não seria sensato seguir alguém tão tolo quanto ele. Vlad, incomodado, explica que é perfeitamente capaz de guiá-lo de volta, mas Stanga desdenha, dizendo que quem faz algo tão idiota não pode ser inteligente. Vlad começa a se ofender, mas o cavaleiro apenas o encara com seus olhos roxos, desarmando. Mesmo relutante, Stanga concorda em segui-lo, mas jura que matará Vlad se ele errar o caminho. Vlad devolve o olhar desafiador e simplesmente diz para ele tentar acompanhar, deixando claro que não quer falhar em sua primeira missão por causa de um cavaleiro. Enquanto Vlad começa a caminhar novamente, Stanga, surpreso, percebe que o jovem não parece intimidado, mesmo diante de suas ameaças. Isso diverte o cavaleiro, que conclui que a ousadia de Vlad é provavelmente o que fez George gostar tanto dele. Embora tenha passado pouco tempo com o jovem, Stanga já percebe que ele é alguém com potencial a ser desenvolvido. Mais tarde, naquela noite, os dois param em uma pequena caverna para descansar. Sentados ao redor de uma fogueira, o silêncio constrangedor toma conta. Stanga nota que Vlad o observa, de vez em quando, e desconfortável pergunta por que ele o encara tanto. Vlad, meio sem jeito, admite que é a primeira vez que vê um cavaleiro aposentado de perto. Stanga, meio irritado, pergunta se ele é um caipira, ao que Vlad responde perguntando de onde o cavaleiro é. Stanga diz que é de um lugar chamado Dikia, e Vlad ri, comentando como Dikia é rural. Stanga, se sentindo ofendido, muda de assunto e reforça sua ameaça anterior. Se perderem no caminho, ele o matará. Ele avisa Vlad para não se desviar da rota, prometendo cortá-lo ao meio se isso acontecer. Vlad, impassível, apenas diz para o cavaleiro não fazer ameaças tão assustadoras, enquanto desembrulha um pedaço de carne seca que trouxera. Vlad menciona que já ouviu dizer que as piadas dos cavaleiros sempre são ameaças, mas Stanga, mais interessado na carne, ignora o comentário e pergunta se há uma porção para ele. Vlad responde que George não lhe ofereceu muita comida e pergunta se o cavaleiro não trouxe algo para si. Stanga, insatisfeito, revela os poucos pedaços de carne que tem e olha para eles com desdém.
Vlad então coloca sua carne em espetos e começa a assá-la na fogueira. O cheiro é tão bom que Stanga começa a salivar. Desesperado, ele oferece responder a qualquer pergunta que Vlad fizer, em troca de um pedaço de carne seca, chamando de uma oportunidade rara que ele deveria aproveitar. Com a boca cheia, Vlad olha para ele curioso, ponderando se deve ou não aceitar o trato. Finalmente, quebra o silêncio e pergunta a Stanga quantos pedaços de carne ele quer, explicando que ele deveria simplesmente pedir se tivesse com fome. Stanga se ofende novamente, dizendo que seu orgulho não permite que ele faça isso. Ele explica que cavaleiros só recebem algo em troca de alguma coisa, antes de cruzar os braços e fechar os olhos, mostrando que não está disposto a ceder. Vlad, observando a cena, lembra o cavaleiro que ele está aposentado, mas Stanga insiste que viveu toda a sua vida com essa crença e não mudará agora. No fim, Vlad decide perguntar a idade do cavaleiro, que responde prontamente. Ele revela ter 42 anos. De repente, Stanga percebe que Vlad ainda não lhe deu nenhum pedaço de carne, em troca das respostas, e o chama de moleque. Vlad, mais uma vez, o ignora e continua com suas perguntas. Ao ouvir isso, Stanga sorri e admite que Vlad só parece inocente por fora, devido ao quanto ele sabe. Stanga então explica que nem todos os cavaleiros conseguem empunhar a aura, e que usá-la é algo completamente diferente de apenas possuí-la. Nosso herói percebe que Stanga está tentando evitar a pergunta, e então, sem rodeios, ele pergunta novamente se Stanga pode ou não usar a aura. O cavaleiro sorri, hesita, e isso faz Vlad ficar tão ansioso que ele até oferece todo o seu estoque de carne seca em troca da resposta. Após alguns momentos de silêncio, Stanga revela a Vlad que um cavaleiro só deve aceitar algo quando receber algo em troca. Dito isso, ele decide mostrar algo especial. Ele saca sua espada e a segura firmemente diante de si. Então, ele fecha o olho esquerdo, que carrega uma cicatriz. Vlad, curioso, pergunta por que ele está fechando o olho. Stanga responde que é preciso trazer à tona seu mundo interior, profundo dentro de sua alma. Com o olho ainda fechado, começando a brilhar como uma luz azul mágica, o cavaleiro instrui o nosso herói a observá-lo atentamente. Neste momento, a espada começa a brilhar também, e Stanga diz que essa é a essência dos cavaleiros. A luz azul intensa começa a irradiar ainda mais, forçando Vlad a cobrir o rosto com o braço. Mais tarde, naquela noite, os dois seguem para uma cidade. O cavaleiro aposentado reclama de se sentir nojento, mas Vlad diz que é melhor parecer sujo e discretos do que atrair atenção como cavaleiros. No entanto, Stanga não estava falando de sua aparência. Ele lamenta sobre seu humor, explicando que como cavaleiro orgulhoso, ele não gosta da ideia de passar por um túnel escondido. Ele pergunta a Vlad por que precisam passar por ali, e o guia explica que recebeu ordens de escoltá-lo em segredo. Se fossem o pelotão principal, sua chegada não seria tão sigilosa. Mesmo assim, Stanga continua reclamando como uma criança de 5 anos. O jovem o incentiva a seguir em frente, prometendo preparar um banho quando chegarem ao destino. Enquanto atravessam o túnel secreto, Stanga comenta sobre o silêncio e admite que isso o incomoda. Vlad responde que o lugar está tão quieto porque é noite. De repente, eles se deparam com algo chocante: vários homens mortos. Stanga pergunta se o local costuma ter esse tipo de coisa, e Vlad prontamente responde que não. Observando os corpos, ele deduz que provavelmente os homens lutaram entre si. Em seguida, Vlad sugere que eles se separem e promete contar a Stanga onde fica a Porta dos Fundos, usada exclusivamente pelos membros da organização. O cavaleiro, preocupado, pergunta para onde Vlad vai, e ele revela que passará pelo portão principal, alegando que seria mais sábio dividir a atenção. Quando Vlad se afasta, diz a Stanga que se reencontrarão mais tarde. Após algum tempo, nosso herói chega à loja e surpreende ao ver que o lugar está completamente revirado. Ele encontra George ferido, com bandagens cobrindo seu corpo, enquanto Marcela cuida dele. Ao ver Vlad, George o parabeniza por ter retornado em segurança, mas revela que foram atacados por Moneybug. George já esperava isso, sabendo que aqueles que detêm o poder monetário geralmente têm uma força acima da média. Preocupado, Vlad pergunta se George está bem. Ele admite que faz tempo desde que enfrentou alguém do nível de um cavaleiro, e por isso acabou gravemente ferido. No entanto, George parece mais interessado em saber se Vlad trouxe Stanga. Vlad confirma, mas explica que eles tiveram que se separar, pois o portão principal estava sendo vigiado. Ele acrescenta que informou Stanga sobre a Porta dos Fundos e supõe que ele já tenha chegado. George fica satisfeito com a notícia, pois planeja atacar Moneybug no dia seguinte,
para resolver a questão de uma vez por todas. Ele também pergunta como Stang está fisicamente, torcendo para que esteja em boa forma. Vlad responde que o cavaleiro está bem e até parece ser uma boa pessoa. George revela que Stanga tem um lado caloroso e Vlad acrescenta que ele também pode ser bem ágil. George pergunta se Stanga parece ter emagrecido, comentando que é importante cuidar de si para viver muito tempo. Vlad então revela que sabe que Stanga consegue usar a aura e por isso acredita que serão vitoriosos na batalha do dia seguinte. Em vez de comemorar, George fica chocado ao saber que Stanga possui tal poder. Neste momento, Vlad ouve passos e presume que Stanga tenha chegado, mas antes que ele possa sair, George o chama, perguntando se ele tem certeza que Stanga pode usar a aura. De repente, o cavaleiro ferido saca sua espada e manda Vlad se proteger. Em uma reviravolta chocante, George revela que Stanga não sabe como usar tal poder. Antes que Vlad possa entender tudo, o suposto cavaleiro aparece com uma espada e o manto cobertos de sangue. O impostor então encara George com um olhar ameaçador, dizendo que faz muito tempo desde que se enfrentaram. Minutos antes, Stanga estava falando sozinho com alguém que ele acabou de matar. Ele diz ao homem que não pode enganar sua sabedoria e menciona que, pelo visto, o vento gelado finalmente penetrou seus ossos. Foi neste momento que ele ouviu um barulho vindo dos arbustos e saiu para descobrir o que era, apenas um alarme falso. No presente, vemos o impostor exibindo um sorriso doentio, enquanto diz a George que ele mudou bastante desde a última vez que se encontraram. George pergunta por que ele procurou justamente agora, e o impostor responde que o Conde Gaidar faleceu. Ao ouvir isso, George fica visivelmente abalado pela notícia. O impostor acrescenta que a morte ainda não foi anunciada publicamente, devido a algumas complicações, mas garante que logo todos saberão. O cavaleiro de olhos púrpuras irritante serve-se de uma bebida e começa a zombar do falecido Conde Gaidar. Ele levanta o copo em um brinde ao miserável conde, ciente de que isso irritaria George. E de fato, George fica furioso, gritando insultos ao impostor. Ele saca sua espada e avança contra ele. O impostor, no entanto, permanece inabalado, levantando o copo no ar em provocação, sabendo que forçaria George a atacá-lo. Quando George está prestes a desferir um golpe potente, o impostor desvia tão rapidamente que ninguém acredita. A espada de George destrói o copo e todos ficam atônitos com a agilidade do impostor. Ele então faz um brinde ao novo conde Sigmund, o que aumenta ainda mais a fúria de George. Não apenas zombou do antigo conde, mas agora elogia o novo, possivelmente corrupto. Ferido e enfurecido, George gira para atacar o impostor, que agora sabemos que se chama Goden, mas ele bloqueia com sua própria espada. Enquanto as espadas se chocam intensamente, Goden revela que a primeira ordem do Conde Sigmund é trazer de volta o cavaleiro desertor George. George declara que Sigmund não é o seu senhor e, portanto, se recusa a obedecer. Goden admite que o conde não esperava que ele voltasse sem lutar, nem contava com seu retorno em segurança. Os dois espadachins poderosos continuam seu duelo, mas Goden prova ser muito mais ágil. Ele desvia de um ataque de George em suas pernas e esquiva de outro golpe em seu torso. Enquanto a luta se intensifica, Vlad diz a Marcella que não é seguro ela permanecer ali. Ele a puxa rapidamente para fora, ajudando-a a escapar antes que se machuque. Quando saem, os homens no andar de baixo gritam, perguntando o que está acontecendo no andar de cima. Vlad avista Burley e imediatamente ordena que ele leve todos os homens para cima. Ele tenta explicar a situação, informando que o chefe está no meio de uma luta mortal, mas antes de terminar, George é arremessado escada abaixo. Vlad e Marcella apenas observam horrorizados, enquanto ele cai. Os homens no andar de baixo também estão paralisados, assistindo à queda. No instante em que George está prestes a atingir o chão, Goden atravessa a parede, questionando por que George continua tomando as piores decisões. Finalmente, o chefe atinge o chão com um grande impacto, e enquanto ele fica ali, dolorido, os homens ao redor estão confusos, murmurando entre si sobre o que está acontecendo. Os murmúrios são interrompidos quando George começa a tossir. Goden observa de cima, seus olhos púrpura fixos no ex-cavaleiro, esperando para ver o que ele irá falar a seguir. Neste momento, uma adaga voa em direção à cabeça de Goden, e não é qualquer adaga, é a adaga que George deu a Vlad. Goden consegue bloquear com sua espada a tempo, fazendo a adaga ricochetear e cravar no chão de madeira. Os olhos azuis de Vlad encontram os de Goden, e após uma breve troca de olhares, o cavaleiro salta em direção ao chefe ferido, pronto para o golpe final. Vlad grita para George sair do caminho, antes que seja tarde demais. O chefe ouve a tempo e reúne forças para saltar para fora do alcance de Goden, que crava sua espada no chão.
George cai de joelhos e novamente agarra sua arma. Godden se levanta e pergunta por que George não seguiu as ordens que recebeu no passado. George responde que não podia cumprir ordens tão terríveis, porque é um ser humano com senso e honra. Ao ouvir isso, Godden o corrige, lembrando de que ele é um cavaleiro, não um simples homem comum. Isso enfurece George ainda mais, e ele rosna de raiva. Seus homens também se juntam a ele, e ao ver que está em desvantagem, Godden decide que a luta se arrastou por tempo demais. O impostor fecha o olho esquerdo e diz que agora só quer descansar. Vlad reconhece o movimento e percebe que Godden está prestes a usar sua aura. Ele corre o mais rápido que pode para impedi-lo, mas antes que chegue lá, a espada e os olhos de Godden já estão brilhando, ativando a aura. Linhas azuis começam a aparecer em George e seus homens, indicando que são os alvos do ataque. Infelizmente, eles não podem fazer nada para detê-lo. Uma explosão joga o Nasseroi para longe e mata todos os homens de George. Quando a poeira finalmente baixa, Godden já desapareceu e os homens de George estão caídos, sem vida e cobertos de sangue. Vlad geme de dor enquanto se levanta horrorizado ao ver o resultado que acabou de acontecer. Todos estão mortos e tudo que se pode ver é o rosto de George escorrendo sangue pelo chão. Vlad fica devastado ao testemunhar a morte de seu mentor e relembra o passado, quando ainda era criança. Ele se recorda de como George foi o primeiro a lhe estender a mão, quando ele não passava de um garoto sujo no beco. O cavaleiro foi a primeira pessoa a reconhecer o potencial de Vlad, e com o passar do tempo, tornou-se o homem mais forte que ele já conhecera. Agora, este homem, o mais forte de todos, estava morto. Sob a luz pálida da luz azul, Vlad vê Godden segurando a cabeça de George em suas mãos. O impostor havia decapitado o único pai que Vlad conhecera. Ele olha fixamente para a cabeça de George, talvez esperando que fosse um pesadelo. Mas quanto mais ele observava, mais percebe que seu mundo foi despedaçado por aquele vilão que ele já havia acolhido. Desesperado, Vlad agarra a espada de George e grita em um misto de agonia e fúria. Enquanto está prestes a atacar com a espada, ouve uma voz em sua cabeça, ordenando que pare. Mesmo assim, ele golpeia com força, mas Godden desvia com facilidade. Embora o ataque não representasse uma ameaça real, o cavaleiro se surpreende ao ver que Vlad sabia manejar uma espada com habilidade. Ele se pergunta como o garoto de rua poderia ter aprendido isso. O que ele não sabe é que Vlad foi atingido por um raio negro, como Breu. Apesar de sua curiosidade, Godden fica impressionado e admite isso. Contudo, Vlad não se importa com sua admiração, ele só quer matá-lo. Enfurecido, Vlad avança uma segunda vez, gritando para que Godden morra. Neste momento, Godden o ataca novamente, mas Vlad consegue torcer seu corpo rapidamente e desviar do golpe. Godden finalmente acerta um golpe, tão poderoso que joga Vlad longe, fazendo-o até perder sua espada. O impostor se levanta atordoado com o que acaba de presenciar, concluindo que Vlad deve ter nascido com um dom. Ele acredita que esta é a razão pela qual o garoto conseguiu instintivamente desviar do ataque. No entanto, embora Vlad tenha conseguido se defender, está claro que seu corpo sofreu com os movimentos rápidos. Ele cai no chão, gemendo de dor, mas a voz em sua cabeça lhe diz para manter a calma, respirar e não perder o foco. Vlad segura ao lado de seu abdômen e continua gemendo, enrolando no chão. Godden observa e pensa em matá-lo ali mesmo. Ele contempla extinguir a luz e o potencial que Vlad possui, mas no final decide que seria um desperdício, mesmo sabendo que o garoto poderia voltar mais tarde no futuro. Godden relembra o tempo em que George e ele ainda eram amigos. George costumava dizer que gostava de observar aqueles com grande potencial, e essa lembrança faz um leve sorriso surgir no rosto de Godden. Ele se dirige a Vlad, que ainda se contorce de dor, e diz que um cavaleiro só aceita um preço justo. Confuso, Vlad pergunta o que ele está querendo dizer, e de repente, Godden joga para ele 2 pedaços de carne seca que Vlad havia lhe dado na caverna. Ele explica que seu nome não é Stanga e nem tem 42 anos. Diz que Vlad havia feito um negócio injusto e por isso estava devolvendo parte da troca para equilibrar as contas. No entanto, ele declara que ainda levará a cabeça de George como preço. Vlad, horrorizado, observa novamente a cabeça ensanguentada do seu mestre, enquanto o impostor disse que levará consigo a cabeça, pois é um preço adequado para o vencedor. Godden diz isso com arrogância
e orgulho, encarando Vlad e esperando sua resposta. O garoto, com o coração partido, é tomado pela raiva e jura matar o impostor. Godden apenas ri e vira o rosto, desapontado. Ele diz a Vlad, do jeito que está sua vida agora, nem pense em pedir um preço maior pela carne seca. Depois disso, Godden se vira e começa a ir embora, deixando o nosso herói consumido pela fúria. Vlad permanece de joelhos, tentando se levantar, rangendo os dentes e balbuciando, enquanto jura decapitar o desgraçado que decapitou seu mestre. O impostor, no entanto, o ignora e sai da loja, carregando a cabeça de George como um troféu. Vlad grita o nome de Godden, mas é ignorado novamente, enquanto o cavaleiro sai pelo buraco que havia aberto na parede mais cedo. Nosso herói o avisa que um dia voltará para matá-lo. Após o massacre de Godden na loja, Zina ajuda o ferido Vlad a sair do local. Ela o ampara, enquanto ele manca e geme de dor incessantemente, com a mão sobre a ferida. Em certo ponto, a dor se torna tão intensa que Vlad cai de joelhos, suando e ofegante, tentando superar a dor excruciante. A cena volta alguns momentos no tempo, para quando ele ainda estava dentro da loja, e Marcela, de forma direta, ordena que ele se levante, enquanto ele está encolhido no canto. Ela pergunta se ele quer morrer, mas ele nem sequer responde, apenas fica em silêncio, encarando o vazio, o que sugere que talvez ele não se importasse em morrer a qualquer momento. Marcela pergunta qual a diferença entre as pessoas que vivem no centro da cidade e aquelas que moram nas favelas. Vlad não sabe a resposta, então ele apenas a encara, esperando não ser repreendido de novo. Marcela diz que a diferença entre eles é a oportunidade. Ela explica que os moradores da cidade conseguem se reerguer, mesmo após um fracasso, porque tem recursos para isso. Infelizmente, para os perdedores das favelas como eles, a história é bem diferente. Marcela aponta para a loja destruída ao redor, cheia de cadáveres de seus próprios homens, e pergunta se eles parecem ter a mesma chance de errar. Ela ressalta que todo esse caos é resultado de apenas um erro, explicando que estão presos em um destino trágico, condenado à morte ao menor deslize. Por isso, Marcela diz a Vlad que ele não pode deixar escapar a chance que surge uma única vez na vida. Aproximando-se dele, ela a segura pelos ombros, deixando sua mensagem bem clara. Voltando ao presente, vemos que nosso herói está com um novo brilho de determinação no olhar. Zina, percebendo que ele está sofrendo, pergunta se ele está bem e sugere que diminua o ritmo para facilitar. No entanto, Vlad se recusa, insistindo que precisam continuar. Ele se nega a terminar tudo ali, enxugando o suor que escorre pelo seu rosto. Ele se prepara para se levantar, com a ajuda de Zina. Infelizmente, nesse exato momento, um de seus inimigos o avista e imediatamente alerta os outros, revelando que encontrou o pequeno lacaio de George, aquele que estavam procurando. De repente, Vlad é tomado por adrenalina e começa a correr pela vida, mesmo estando mancando há poucos segundos atrás. Zina corre junto e o garoto a puxa pela mão, para garantir que ela não fique para trás. Ele a incentiva a correr o mais rápido possível, enquanto os inimigos o perseguem com espadas em punho. Vlad reflete sobre como seu lar foi destruído. Mesmo sendo como dois pássaros jovens, chegou o momento de voarem sozinhos, já que o ninho não existe mais. Eles conseguem escapar dos perseguidores e ficam desorientados. Os assassinos, com suas espadas em mãos, giram em círculos, tentando descobrir para onde os garotos foram. Frustrados, um deles xinga, chamando-os de ratos miseráveis, enquanto o outro sugere que eles fugiram para o outro beco. No meio da confusão, o líder da gangue ordena que os capangas inspecionem cada canto, prometendo uma recompensa generosa para quem encontrá-los. O rosto do líder revelado é o homem de rabo de cavalo, aquele que Vlad humilhou na loja quando Bug apareceu pela primeira vez. Aquele pequeno encontro com nosso herói lhe custou alguns dentes e agora ele quer vingança, ansioso para que Vlad pague pela vergonha que lhe fez passar. Ouvindo a promessa de recompensa, os homens ficam motivados e decidem se separar, acreditando que Vlad e Zina não foram muito longe. Mas em sua surpresa, eles passam pela porta onde os jovens estão escondidos, sem perceber que ela nem está trancada. Enquanto isso, Vlad e Zina estão escondidos silenciosamente atrás da porta. O garoto segura sua adaga, enquanto Zina cobre a boca com as mãos, tentando abafar o choro e evitar que sejam descobertos. Vlad ouve atentamente enquanto os homens continuam a busca. Ele percebe que, com a situação do jeito que está, não conseguirão escapar, pois é só uma questão de tempo até serem pegos. Por isso, ele diz a Zina para fugir assim que as coisas ficarem mais calmas. Como esperado, ela se preocupa com ele e pergunta o que ele fará. Nosso herói
pai explica que precisa sair de algum jeito e aponta que seria perigoso se moverem juntos, já que seus perseguidores estão próximos. No entanto, Zina não quer se separar e recusa a ideia, lembrando a Vlad a promessa que ele fez a Marcela antes de partirem. Vlad jurou que levaria Zina a um lugar seguro antes de deixá-la. Ele insiste que ela deve ir para o convento antes do amanhecer. Se ela não aceitar, sugere que ela vá para Haven. Mesmo assim, Zina não aceita e começa a fazer birra, como uma criança, dizendo que já não quer ser deixada para trás. Vlad, sem paciência, explode com ela, por nunca ouvir ninguém, chegando a chamá-la de idiota para deixar seu ponto bem claro. Ele explica que naquele momento não está em condições de protegê-la. Surpresa com o ataque de fúria repentino de Vlad, Zina começa a chorar. Então, as consequências de sua discussão alta logo aparecem. Um dos homens surge, exigindo saber quem está ali. Zina entra em pânico e imediatamente pega uma faca no chão para se defender, caso as coisas saiam do controle. O homem finalmente se revela. É o ferreiro de mais cedo. Ele reconhece os jovens e pergunta o que estão fazendo ali. Zina mais uma vez o provoca, chamando-o de velho e ameaçando com a faca. Com a expressão entediada, o ferreiro responde, perguntando o que diabos está errado com ela e apontando que na verdade são eles que estão invadindo sua casa. Como de costume, a garota não escuta e apenas insiste que ele não se mova, ameaçando realmente esfaqueá-lo. O ferreiro mantém um olhar firme e percebe que Zina está assustada, vendo suas lágrimas. Compreendendo a situação, ele tenta acalmá-la, dizendo que entende o que estão passando. Ele, calmamente, pede para que ela abaixe a faca, mas Zina insiste para que ele lhe dê a espada que Vlad sempre observava. O ferreiro fica confuso ao ouvir isso. Então, Zina deixa claro que está falando sério e, para reforçar, esclarece que é a espada que ele mantinha pendurada do lado de fora. Ela explica que não estarão seguros do lado de fora da cidade e exige novamente a espada, dizendo que não está brincando. Vlad finalmente intervém, pedindo que ela abaixe a faca, mas Zina faz mais uma cena, gritando para o ferreiro entregar logo a espada. O ferreiro percebe o desespero dela e reflete sobre como as coisas são nos bairros pobres. Ele acredita que isso revela o verdadeiro caráter das pessoas, que precisam tomar dos outros para sobreviver. Lembrando-se de sua juventude, ele admite a si mesmo que já foi igual, então não se surpreende ao ver Zina agindo assim. Após uma longa pausa, o ferreiro apenas comenta que a situação de Zina é triste, insinuando que não vai ajudá-la. Isso a enfurece e ela parte para cima dele com a faca. O ferreiro, vendo que está prestes a ser esfaqueado, fecha os olhos, como se tivesse aceitado seu destino. Vlad também pensa que ela vai ferir o homem, mas para surpresa de ambos, Zina corta o próprio cabelo. O ferreiro abre os olhos, espantado, e vê que com lágrimas nos olhos, a pobre garota oferece seu cabelo ruivo, dizendo que sabe que não é o suficiente para pagar, mas promete retribuir no futuro. Ela implora para que ele entregue a espada a Vlad, deixando claro seu desespero e preocupação. O ferreiro, sem palavras, pergunta a Vlad se ele está realmente deixando o bairro pobre, e o garoto confirma. O velho admite para si mesmo que Vlad está prestes a realizar o sonho que ele nunca conseguiu. Tocado pelo esforço dos jovens, apesar de relutante, ele concorda em ajudá-los. A cena muda e vemos o ferreiro puxando uma carroça de sujeira e entulho, enquanto Zina, disfarçada com um capuz, empurra por trás. Ele diz que essa é a única maneira de sair da cidade, apesar de ela reclamar do cheiro. De repente, alguns capangas que o ferreiro reconhece os confrontam, perguntando por que ele está retirando o lixo tão tarde. O ferreiro, irritado, os xinga, lembrando que foram eles que bloquearam todos os becos com suas brigas tolas. Ele reclama que sua ferraria está cheia, pois não conseguiu se livrar do lixo antes. O líder dos capangas percebe a pessoa encapuzada e fica desconfiado, já que sabe que o ferreiro sempre trabalha sozinho. O ferreiro rapidamente explica que está cansado, então dê um pão ao garoto para ajudá-lo. O capanga não acredita na história e se aproxima para investigar. Usando uma faca, ele levanta o capuz de Zina, ameaçando cortá-la se ela se mover. Ao ver o cabelo curto e ruivo dela e Zina agindo como um pobre garoto tentando ganhar a vida, ele a deixa em paz. Antes de partirem, o velho pergunta o que os capangas estão procurando, e eles revelam que estão atrás do corpo do garoto loiro de George. O ferreiro dá uma risada irônica e pergunta se pode seguir em frente, mas o capanga insiste que precisa ter certeza que o ferreiro não está ajudando o menino. Ele manda o subordinado verificar a carroça e pede ao ferreiro para afastá-la. Neste momento, o velho começa a se perguntar se não deveriam ter escolhido outro caminho, mas se lembra que não havia outra opção. O capanga inspeciona o lixo
e admite que é uma quantidade considerável. E de repente, ao notar um leve movimento, ele fala para o ferreiro não o odiar, pois ele está fazendo apenas o seu trabalho. E então começa a apunhalar o lixo com o seu bastão. O ferreiro e Zina ficam apavorados, e Vlad, que está escondido sob o entulho, também. Ele está aterrorizado. Do nada, o capanga menciona que Harbin colocou um barco na água, acreditando que isso tem algum propósito. Após perfurar o lixo, ele declara que pagou a dívida de 40 moedas de prata que seu irmão mais novo, Ned, devia. Generoso, ele os deixa passar, e parece que ele sabia que Vlad estava ali, mas os deixou sair, porque Vlad já havia salvo seu irmão antes. Zina e o ferreiro finalmente chegam aos arredores da cidade, onde o lixo é despejado, em um canal que leva para fora dos muros. Ao jogarem o entulho com Vlad ainda dentro, Zina se despede, e o velho pensa na espada estelar, que agora está nas mãos do garoto. Era algo que ele forjou com seus sonhos, e que foi comprado com as lágrimas da garota, e agora está nas mãos de um único garoto, destinado a um mundo maior, além dos limites da cidade. Vlad emerge da sujeira com a espada e começa a falar com a voz em sua cabeça, segurando a arma. Ele pergunta se a voz consegue ouvi-lo, e ela responde afirmativamente. Ele então pergunta quem é a voz, mas ela parece não saber. Isso confunde nosso herói, pois a voz sabe muito sobre espadas, mas nada sobre si mesma. Vlad decide que talvez seja melhor assim e oferece ajuda à voz para que ela recupere suas memórias. Em troca, ele pede que a voz seja sua espada no futuro. Neste ponto, Vlad já não se importa se a entidade por trás da voz é o próprio diabo. Sempre que ele imagina a figura intransponível de Deus, que massacrava seus amigos, já teme que possa acabar sendo insignificante neste mundo. Ao ouvir essa determinação, a voz diz ao nosso herói que finalmente vai falar sobre sua espada. A cena então muda para uma região montanhosa, coberta de neve, onde vemos um acampamento montado por soldados e um estandarte de uma família nobre. Um homem parece estar movendo peças de xadrez sobre um mapa, provavelmente planejando uma batalha. Enquanto faz isso, ele comenta subitamente que tudo parece fácil demais. Este homem é Joseph Bazd, o segundo filho da poderosa família Bazd. Ele encara o tabuleiro com intensidade e mais uma vez murmura para si mesmo que está sendo fácil demais. Sua reflexão é interrompida quando um de seus subordinados entra na sala. O homem saúda Joseph, seu jovem mestre, e informa que acabou de retornar. Joseph o chama de Ger e o cumprimenta com entusiasmo. O homem, de cabelo curto e usando um tapa-olho, se coloca diante de seu mestre e percebe que algo está incomodando. Preocupado, ele expressa seu sentimento, e Joseph admite que é porque a batalha parece estar muito fácil. Ao ouvir isso, Ger começa a atualizar seu mestre sobre a recente subjugação de monstros, explicando que a operação está indo bem e que o número de baixas é pequeno, com apenas alguns mercenários perdidos. No entanto, Joseph parece mais preocupado com os desertores. Ele teme que todos duvidem da sua capacidade de liderança, caso haja deserções em seu exército. Joseph acredita que seu pai e os vassalos certamente vão pensar menos dele. E quanto ao seu meio-irmão mais velho, Rudiger, ele tem certeza de que este aproveitaria qualquer oportunidade para atacá-lo. Ger fica em silêncio, enquanto Joseph pondera sobre o que fazer a seguir. O jovem mestre pensa que haverá muita destruição se ele não se tornar o próximo conde, e se isso acontecer, já sabe o que o seu irmão faria com o resto da família. Ele se lembra de como a família Bazd glorificou o militarismo por muitos anos, e sabe disso porque seu próprio pai e irmãos de sangue constantemente se pisotearam para alcançar tal posição. O jovem mestre está ciente que o caos está por vir e admite que não tem espadachins suficientes, exceto por Ger. Ao ouvir isso, Ger dá um passo à frente e revela que tem algo mais a dizer. A curiosidade do jovem mestre é imediatamente despertada, então ele ordena que Ger revele o que tem a dizer. O leal espadachim então menciona que há um soldado suspeito entre eles. Joseph deduz que pode ser um espião enviado por seu irmão, e Ger concorda, mas diz que esse não é o motivo principal da suspeita. Na verdade, ele acredita que seu mestre só entenderá melhor se ver o trabalho do soldado pessoalmente. A cena muda e vemos um corpo de Goblin, provavelmente morto pelos soldados de Joseph. O jovem mestre olha para a criatura com nojo, cobrindo o nariz. Ele observa os goblins pendurados em uma cabana de madeira e deduz que as feridas foram feitas por alguém inexperiente no manejo de uma espada. Ger leva Joseph para ver mais corpos e o jovem mestre continua insatisfeito com a natureza dos ferimentos que encontra. Joseph reclama que todos os cortes são medíocres, até que finalmente vê um que o impressiona. O torso do Goblin foi cortado de forma precisa. Após um momento de reflexão,
Joseph percebe que todas as feridas foram feitas pela mesma pessoa, devido à semelhança entre elas. Curioso, Joseph pergunta a Jer para ter certeza, e o soldado de tapa-olho confirma a teoria, revelando que os corpos que ele está vendo chegaram ontem. Ele explica a Joseph que os monstros que vieram antes foram mortos há um mês. O jovem mestre fica chocado ao ouvir isso, quase não acreditando que alguém que fazia cortes tão mal feitos tinha aperfeiçoado sua técnica em apenas um mês. Mesmo achando improvável, ele não consegue evitar perguntar a Jer sobre essa pessoa. A cena muda novamente, e agora vemos um grupo de homens lutando contra uma horda de goblins na Floresta Nevada. Os goblins cercam um dos homens, mas ele consegue se defender usando seu tacape e afastando os que pode. Um dos outros homens grita para reforçar a formação, garantindo que os monstros não escapem. Neste momento, um homem segurando uma lança aparece, pisa sobre um dos corpos dos goblins e diz aos outros que o fim está próximo, encorajando-os a acabar com os goblins rapidamente. No entanto, ao invés de ficarem motivados, os soldados ficam apavorados ao verem um enorme hobgoblin de olhos vermelhos surgindo atrás do homem, prestes a matá-lo. O homem, confuso ao ver a expressão de seus companheiros, se pergunta o que está acontecendo. Infelizmente, antes que possa perguntar ou ser avisado, o monstro gigante o atinge com seu enorme porrete de madeira. O impacto é tão forte que lança uma grande quantidade de neve no ar. Quando a neve se assenta, os soldados veem que o Goblin esmagou a cabeça do homem no chão. Apesar de estarem completamente aterrorizados, os homens tentam manter a coragem e resistem ao impulso de fugir. A criatura ruge para ele, mas mesmo assim não correm. Então ela investe contra eles com fúria, iniciando uma ofensiva mortal, abatendo-os um por um. Enquanto são dizimados, os soldados se perguntam de onde aquele monstro terrível veio. Quando o grupo da retaguarda vê que a besta já destruiu a linha de defesa, eles finalmente começam a recuar. No entanto, seu comandante, um velho gordo, ordena que avancem para conter o monstro. Ele os lembra que não serão pagos se recuarem, mas os mercenários respondem que não sabiam que enfrentariam uma criatura dessas e dizem que o comandante deveria ter contratado mercenários mais caros, ou melhor ainda, que ele mesmo deveria lutar contra a fera. Enfurecido, o comandante tenta forçá-los a voltar ao campo de batalha, ameaçando-os. No entanto, antes que possa sacar sua espada, o hobgoblin mata um dos homens que ele tenta assustar, bem na sua frente. Ao ver o monstro de perto, o comandante se senta em seu cavalo, ciente de que provavelmente será o próximo a morrer. Neste momento, um dos homens surge entre os mercenários e caminha em direção à feroz criatura. Os outros observam chocados e confusos, mas logo identificam o corajoso como He-Man, o orador. Eles podem conhecer esse espadachim loiro como He-Man, mas nós sabemos que na verdade é o nosso Vlad. Ele anuncia corajosamente que enfrentará o monstro sozinho, e como era de se esperar, ninguém se opõe. O hobgoblin vê Vlad se aproximando e investe contra ele imediatamente. Nosso herói se prepara para o combate, e quando a criatura se aproxima, ele rapidamente corta seu flanco com a espada. No entanto, percebe que o corte foi superficial, o que o distrai por um momento. Uma voz em sua cabeça o alerta para desviar, antes que o hobgoblin acerte com a clava. Voltando a si, Vlad consegue evitar uma série de ataques pesados da criatura, derrapando na neve ao se esquivar. Enquanto se recompõe, ele admite que falhou no ataque inicial. A voz começa a repreendê-lo, chamando de estúpido por não ter conseguido realizar o movimento, mesmo depois de ser instruído. No entanto, Vlad sabe que é quase impossível executar uma técnica nova após ouvi-la uma vez. Determinado, ele se levanta novamente. Quando o hobgoblin avança mais uma vez, Vlad explica que está apenas tomando o caminho mais longo na luta. A criatura balança sua enorme clava mais uma vez, e novamente Vlad desvia, frustrado por tantos erros. O monstro tenta um golpe final, esmagando a clava no chão, provocando uma explosão de neve. Mas quando a neve se dissipa, ele percebe que errou outra vez. Atônito, o hobgoblin fica imóvel por um breve momento, e é nessa vulnerabilidade que Vlad aproveita finalmente para acertar a criatura com um golpe decisivo. Ele estende os braços e sua espada começa a brilhar. Quando o monstro percebe o que está acontecendo, já é tarde demais. A cena muda para Jer e Joseph, onde Jer informa ao jovem mestre que a pessoa responsável é chamada por He-Man, o orador. Joseph acha o nome intrigante e pede para o seu subordinado de um olho só que investigue esse soldado imediatamente. O espadachim recebe a ordem sem hesitação, ao colocar a mão sobre o peito e inclinar a cabeça. Garante a seu mestre que realizará a investigação sem demora. Após a saída de Jer, Joseph permanece no mesmo lugar, observando os corpos dos goblins que foram dilacerados, refletindo sobre a maneira como foram mortos, pois em sua mente nada disso faz sentido. Pelos cortes nos corpos trazidos há um mês, ele podia ver que os golpes eram desajeitados
rápidos e mal executados. Joseph acha difícil acreditar que tenham sido feitos pela mesma pessoa, pois seria impossível alguém dominar a espada em apenas um mês. Um leve sorriso surge no seu rosto, enquanto ele se pergunta se o garoto em questão é um verdadeiro gênio desta era. Neste momento, a cena nos leva de volta ao nosso herói, que finalmente corta o torso do seu inimigo com precisão. Seus olhos estão frios como gelo, e fica claro que ele já está trilhando o caminho de um verdadeiro mestre da espada. Em outro lugar, nas montanhas cobertas de neve, vemos os mercenários carregando muitos corpos de hobgoblins em suas carroças. Um deles comenta sobre como seu lado está cheio de lixo, e o outro admite que o mesmo ocorre em sua parte. Aparentemente, os mercenários acreditavam que havia algum tesouro por ali, devido à quantidade de hobgoblins na floresta. Um dos homens chama Vlad, que agora atende pelo nome de He-Man, e também é seu capitão. O mercenário elogia Vlad por seu desempenho impressionante durante a batalha com o Hobgoblin gigante. Não é surpresa, pois parece que Vlad sempre se destaca em seus encontros com monstros. O homem continua elogiando Vlad, mas este não parece se importar. Na verdade, está um pouco irritado com a tagarelice e o manda parar de falar e focar em carregar os corpos. O admirador de Vlad revela que já fez sua parte e observa que ninguém ousaria pegar o que é de Vlad. Ele pergunta o que vão fazer em seguida, animado e sugerindo que poderiam realizar outros trabalhos juntos. O olhar de Vlad deixa claro que ele não está interessado, mas o fã insiste, quase dizendo quanto seria uma ótima equipe, combinando seu cérebro com a habilidade de Vlad. No entanto, Vlad o corta bruscamente, afirmando que não acredita em trabalhar com farsantes. O fã fica sem palavras e ofendido, mas após uma breve pausa, tenta novamente, mencionando que Vlad não pode continuar usando o distintivo de mercenário. Ele está prestes a falar sobre o bom ferreiro que conhece, mas Vlad, agora irritado, o interrompe outra vez, chamando-o pelo nome para mostrar que não está brincando. Vlad avisa o homem, Goth, que falar demais pode levar à morte. Em sua mente, ele decide que se Goth disser for uma simples sugestão, irá avisá-lo, mas se soar como uma ameaça, ele o matará. Percebendo quão irritado Vlad está, Goth pisa em ovos e explica que só queria dizer que Vlad deveria estar ganhando muito mais do que trocados, considerando suas habilidades. Como era apenas uma sugestão, Vlad manda Goth calar a boca e continuar limpando, avisando que ele perderá a cabeça se não fizer. Apavorado, o fã obedece rapidamente e foge antes que seja decapitado. Após a saída de Goth, Vlad reflete sobre o que ele disse e decide que logo precisará lidar com um perseguidor. Enquanto isso, os outros mercenários continuam carregando os corpos ensanguentados dos goblins, e o nosso herói caminha para longe dali. Vlad começa a adentrar a floresta, e os outros mercenários suspeitam de que ele esteja indo orar novamente, pois por algum motivo, nosso herói sempre vai rezar na floresta, o que impressiona os homens por sua consistência. Dentro da floresta, vemos Vlad ajoelhar e fincar a sua espada no chão. Os mercenários os observam às escondidas, comentando que ele parece imponente com aquela postura. Alguns até especulam que ele possa ser um nobre, mas não acredita que alguém como ele poderia ter nascido na mesma classe que eles. Na realidade, Vlad não está rezando, ele está sendo intensamente repreendido pela voz em sua espada. Ele se culpa por não ter conseguido derrotar o Hobgoblin gigante com um único golpe. Como esperado, a voz o chama de tolo. A voz lembra a Vlad que a técnica de um golpe, uma morte, está no elemento surpresa. Desanimado, Vlad pergunta o que isso significa, e a voz frustrada lhe dá uma explicação simplória, como se falasse com uma criança. Ainda assim, Vlad não entende, e a voz se irrita ainda mais. Ela repete que Vlad deve agir rápido quando o oponente se mover, mas ele ainda não compreende. Enquanto Vlad tenta interpretar o que a voz lhe diz, os outros mercenários continuam achando que ele está orando. Na manhã seguinte, de volta ao acampamento, vemos os soldados indo e vindo, cuidando das suas atividades após montarem suas tendas para a noite. Logo, chega a hora do café da manhã, e Vlad recebe uma tigela de sopa duvidosa, assim como os outros mercenários, que começam a comer imediatamente. Ele está relutante em comer, com medo de que a comida não seja boa, nem mesmo tem certeza se a carne de sopa é realmente carne, então pergunta aos outros o que é. Goth, com a boca cheia, responde despreocupadamente que não sabe e que não se importa, já que a comida é de graça. Ele explica para Vlad que, como mercenários, eles têm muita dificuldade em encontrar empregadores que forneçam refeições gratuitas. Um dos outros homens à mesa comenta que não é surpresa que seus chefes possam pagar por isso, já que eles são os melhores no que fazem. O outro acrescenta que a comida está salgada, mas admite que é melhor do que não ter nada para comer. Apesar das tentativas dos companheiros de fazer Vlad valorizar mais a comida até comê-la, ele se recusa a acompanhá-los, levanta-se da mesa e deixa a refeição.
e diz aos outros mercenários para aproveitarem, já que estão satisfeitos com aquilo. Ao sair do local, os homens se perguntam se ele vai ver o padre novamente. Um deles sugere que talvez ele devesse começar a rezar também, acreditando que isso tornaria melhor com sua espada. Infelizmente, um colega o desanima, dizendo que ele nunca será como os guerreiros que oram. Pouco tempo depois, Vlad chega à tenda do padre, o sacerdote que se assemelha a Albert Einstein. De certa forma, ele fica contente ao vê-lo, e Vlad cumprimenta, chamando o padre de Andreas, e pergunta se ele dormiu bem. O padre responde que sim, como sempre. Andrés revela que ouviu dizer que Vlad estava rezando na floresta na noite anterior e comenta que deveria estar muito frio lá fora. Todos parecem pensar que Vlad é devoto, mas não tem ideia de que está recebendo lições secretas da voz em sua cabeça. Na verdade, Vlad está enganando a todos, inclusive o padre, fingindo ser muito religioso, quando, na verdade, está apenas aprendendo formas mais eficientes de matar com sua espada. Vlad diz ao padre Andrés que não sentiu frio porque estava nos braços de Deus, e o velho padre ri, afirmando que Vlad é mais sacerdote do que ele. Neste momento, um jovem aprendiz chamado Jean entra na sala e informa que a refeição do padre está pronta. Andrés agradece a refeição e convida Vlad para o café da manhã. Ele insiste, fazendo Vlad sentar-se. Na mesa, um delicioso café da manhã quente. Vlad tenta recusar, dizendo que não veio para comer, mas Andreia o ignora e se senta. Jean faz o mesmo. Enquanto os outros estão acomodados, o padre inicia a oração. Jean fecha os olhos como o inocente que é, mas Vlad mantém os olhos abertos. O padre Andreia disfarçadamente abre um olho para ver o que Vlad está fazendo, mas o encontra com os olhos fechados, rezando. Isso faz o padre pensar que Vlad é um verdadeiro crente, que não perdeu a fé, mesmo em um lugar tão humilde. O padre Andreas acredita que deve guiar Vlad, sabendo que ele sempre manchará as mãos com sangue nas batalhas. Ele sente que esta é sua missão, um destino que Deus lhe deu. O padre termina sua reflexão e encerra a oração. Em seguida, diz que podem comer, e Vlad o agradece pela prece. Na mesa, há pão de trigo raro e sopa. Ao ver isso, Vlad fica aliviado por finalmente poder comer uma comida de verdade, em vez daquela mistura estranha que os outros mercenários estavam consumindo. Ele está prestes a dar a primeira mordida, quando o padre Andrés o interrompe, perguntando sobre sua habilidade com a espada. Ele revela ter ouvido muito sobre isso, e que o Sr. Joseph Bazid também pode ter ouvido falar. O padre Andreas conta que Sr. Joseph o visitou há 2 dias, para perguntar sobre o espadachim de cabelos loiros. Vlad fica um pouco nervoso e pede ao padre que continue a história. Andrés, com um sorriso tímido, diz que após a visita do Sr. Joseph, recomendou Vlad às tropas principais, afirmando que está ansioso para ver como ele evoluirá. Vlad não fica nada satisfeito ao ouvir isso. Na verdade, ele parece muito preocupado. O padre, inocente, continua, explicando sobre a família de Bazid, uma renomada família do norte, e destaca que só o fato de poderem trabalhar para eles já o colocaria em uma situação muito melhor do que a atual. Após a conversa, Vlad fica desconfortável. Ele retorna à floresta nevada, onde supostamente ora, e se lamenta para a voz em sua cabeça. Tem medo de ter atraído atenção demais para si, ao demonstrar tanta habilidade com a espada. No entanto, a voz diz que eles não tinham escolha, já que esse tipo de técnica só se aprende com experiência real. A voz também afirma que o verdadeiro problema começou quando ele se aproximou demais do padre, mas Vlad responde calmamente que fez isso porque precisava ter certeza de que a voz não era um espírito maligno. A voz já sabe que Vlad está insinuando e pergunta se ele finalmente obteve sua resposta, agora que tudo está dando errado. Vlad, porém, apenas reflete sobre o motivo de ter se aproximado do padre. Em primeiro lugar, o padre Andrés é conhecido por sua reputação e grande poder divino, tanto que foi oferecido a ele um título de bispo. Vlad pensa que se alguém tão espiritualmente sensível quanto Andrés não percebeu nada de estranho nele, então provavelmente a voz não é maligna. Ainda assim, essa não é a principal preocupação no momento. Vlad pergunta se eles devem fugir antes que Joseph venha procurá-lo. A voz sugere que a família Bazid pode até fechar os olhos para sua falsa identidade, já que ele é um espadachim muito habilidoso. Se por algum milagre isso acontecer, Vlad teme que eventualmente descubra que ele matou um mercenário por roubo. Quando isso ocorrer, ele será acusado de falsificar sua identidade e assassinato ao mesmo tempo. A voz aproveita essa oportunidade para provocá-lo, dizendo que ele é mais cruel do que imaginava. O jovem rapidamente rebate a voz, que fala através da espada, lembrando-a de que ela também é cúmplice desses crimes. Percebendo que as chances estão contra eles, a voz sugere que surgir seria a melhor opção, destacando que a desculpa de autodefesa só funciona quando há testemunhas. Ao ouvir isso, Vlad concorda em fugir à noite e também sugere que levem Got com eles.
deles, para conseguirem uma placa falsa. O plano parece muito difícil para a voz, que expressa sua preocupação, mas nesse momento ela sente alguém se aproximando por trás. A voz confirma que a pessoa é no mínimo um cavaleiro avançado. Vlad rapidamente se vira e pega sua espada, entrando em posição de combate imediatamente. No entanto, ao fazer isso, ele percebe que a pessoa na verdade é Jer. O cavaleiro de olhos verdes se surpreende ao ver que Vlad foi capaz de sentir sua presença e admite que o rapaz ainda é melhor do que ele esperava. Nosso herói mantém sua postura de luta, enquanto Jer informa que Sir Joseph gostaria de vê-lo. Ao ouvir isso, Vlad pensa que deveria ter marcado uma reunião por conta própria, quando teve a chance, pois agora estará encrencado se não agir corretamente diante de Sr. Joseph. Mesmo muito nervoso, o jovem calmamente diz ao Sr. Jer que está honrado em ser convocado pelo jovem mestre. Vlad decide manter sua expressão inabalável, sabendo que é uma habilidade essencial em um jogo de cartas. Jer pergunta se Vlad estava esperando por ele, e o jovem espadachim responde que soube disso por meio do padre Andreas, mas admite que não esperava que ele chegasse tão cedo. Ao ver a confiança do garoto, Jer acha interessante que alguém tão jovem não se sinta intimidado por ele, e em seguida pede que o rapaz o siga. Quando Jer se vira, Vlad pensa em fugir, mas a voz o adverte para não tentar, pois o cavaleiro do nível de Jer poderia matá-lo antes de ele dar 3 passos. Aceitando seu destino, Vlad percebe que não tem escolha e segue o cavaleiro obedientemente. Pouco tempo depois, eles chegam à tenda de Sr. Joseph e o jovem mestre revela que está satisfeito em finalmente conhecer o popular Hinman de Soara. Vlad inclina a cabeça, dizendo que é uma honra conhecer o segundo filho da família Bazid. O jovem mestre pergunta se há algum incômodo com seu trabalho e Vlad responde que todos os mercenários são gratos pela consideração dele. Finalmente, Sr. Joseph menciona o cabelo loiro e os olhos azuis de Vlad, afirmando que costumava pensar que ele era filho de uma família nobre caída. Só para ter certeza, ele pergunta se o nome de Vlad é realmente Hinman. Sem hesitar, nosso herói confirma. Nesse instante, Joseph fecha o livro azul que estava lendo e diz a Vlad que ele deveria ter contado a verdade. De repente, Jer desfere um poderoso tapa no rosto de Vlad e o jovem mestre revela que odeia mentirosos. O espadachim loiro limpa o rosto, enquanto Sr. Jer o encara intensamente. Surpreendentemente, Joseph revela que sabe que o nome dele é Vlad, de Soara. Vlad tenta não demonstrar a dor e age como se não fosse afetado pelo fato do jovem mestre conhecer sua verdadeira identidade. Joseph continua dizendo que, segundo sua pesquisa, foi confirmado que sua mãe era uma mulher solteira, mas não conseguiram descobrir nada sobre seu pai. O jovem mestre pergunta a Vlad se por acaso ele sabe quem é seu pai. Naturalmente, nosso herói se ofende de forma rude e diz que Joseph é bem engraçado por perguntar ao filho de uma mulher solteira se ele sabe quem é o pai. A próxima coisa que vemos é o Sr. Jer chutando as pernas de Vlad, derrubando-o no chão, e o cavaleiro avançando, furioso, ordena que ele não se esqueça das boas maneiras. O rapaz encara Sr. Jer com raiva, mas não diz nada. Sr. Joseph intervém, dizendo que não há necessidade de violência, admitindo que sua pergunta foi engraçada, embora insensível. O jovem mestre se aproxima de Vlad e, olhando de cima, diz que já sabe por que ele fugiu de Soara. Em seguida, pergunta onde o jovem espadachim aprendeu a manusear a espada. Vlad fica em silêncio e apenas encara Joseph com raiva. O jovem mestre olha nos olhos azuis de Vlad e afirma que eles escondem muitos segredos. De repente, Jer saca sua espada e tenta atacar Vlad por trás. Rapidamente sentindo o perigo, Vlad se morde de raiva antes de se revelar. Relutante, diz que teve um professor que ensinou a usar a espada. Ainda de joelhos, ele conta que o misterioso mestre apareceu para ele e desapareceu como um raio. Joseph fica surpreso ao ouvir isso, mas Vlad continua, dizendo que o professor não revelou seu nome e apenas lhe falou sobre o segredo invencível de um homem solitário. Um segredo que jamais poderia ser revelado a mais ninguém. Vlad diz isso enquanto encara intensamente Joseph. Ao ver o olhar firme do garoto, o jovem mestre fica abalado. Joseph diz apenas ok e se desculpa com Vlad pelo tratamento brusco. Ao ouvir isso, Vlad começa a se perguntar se sua mentira astuta funcionou. O jovem mestre interrompe seus pensamentos, explicando que ele está em uma situação complicada no momento, e por isso decidiu fazer uma oferta a Vlad de Soara. Ele perguntou ao espadachim loiro se ele gostaria de ascender a uma posição mais elevada. De repente, Joseph começa a falar sobre coisas que captam a atenção de Vlad: poder, liberdade, sobrevivência e cavalaria. Ele diz a Vlad que pode conceder-lhe todas essas coisas. Nosso herói apenas observa, enquanto
enquanto o segundo filho da poderosa família Bazid oferece seu apoio. A cena muda e a próxima coisa que vemos são dois homens cruzando espadas de madeira. Eles estão treinando e rapidamente percebemos que é Jer treinando Vlad, enquanto os outros mercenários assistem com admiração. Um deles se pergunta como o jovem consegue se manter firme contra o cavaleiro experiente, mas o outro comenta que Jer claramente está pegando leve com Vlad. Mesmo assim, todos concordam que o rapaz tem uma habilidade excepcional e o invejam, afirmando que ele tem sorte por estar com o futuro garantido. O combate continua e logo descobrimos que Vlad não está conseguindo dar tanto trabalho a Sr. Jer. O cavaleiro o chama de pirralho arrogante por falar com o Sr. Joseph sem respeito, mesmo tendo habilidades medianas. Então Jer começa a demonstrar sua superioridade, lutando apenas com uma mão, enquanto mantém a outra nas costas. Ele dá muito trabalho a Vlad, dizendo que o garoto é arrogante e que não conhece o seu lugar. Lutando para acompanhar os ataques incessantes de Jer, Vlad admite mentalmente que o cavaleiro está em um nível totalmente diferente. Vlad está confuso, pois quando desviam de um ataque de Jer, o cavaleiro imediatamente surge com o outro, e é forte demais para ele bloquear. Diante dessa situação, Vlad decide que precisa mudar de abordagem. Assim, na próxima investida de Jer, ele bloqueia rapidamente antes de deslizar sua espada por debaixo da lâmina do cavaleiro. Após libertar sua espada, Vlad se prepara para desferir um golpe poderoso, e podemos ver sua serenidade, pois seus olhos começam a brilhar e Jer bloqueia o ataque. Mas os espectadores vibram, impressionados com a habilidade que Vlad demonstrou. O cavaleiro provoca Vlad, dizendo que ele deveria conseguir pelo menos isso, já que foi sua melhor tentativa. No entanto, Vlad, exausto, pensa que nem mesmo teve sucesso em sua investida. Ele acredita que Jer simplesmente permitiu que ele acertasse o golpe. A sensação finalmente termina, e Jer informa que Vlad terá que treinar dessa forma 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. O jovem fica horrorizado, sabendo quão difícil é sobreviver a uma única sessão. Ainda abalado, Vlad observa Jer se afastando, enquanto ele anuncia que o treino matinal acabou e o aconselha a não se esfriar demais. Assim que Jer sai, Vlad começa a conversar com a voz, reclamando que o cavaleiro não está comprometido e nem sequer lhe deu um único conselho. A voz intervém, elogiando a habilidade impressionante de Jer com a espada, e lembrando a Vlad que o cavaleiro cortou impiedosamente todos os seus movimentos desnecessários. Em seguida, a voz diz a Vlad que ele só vai melhorar levando alguns golpes de vez em quando. Vlad lamenta, onde quer que vá, parece que ninguém está ao seu lado. De volta à tenda de Joseph, Sr. Jer chega para dar o seu relatório, e o jovem mestre pergunta o que ele achou das habilidades de Vlad, após vê-lo em ação. O cavaleiro leal admite que eles podem usar Vlad a seu favor, explicando que o jovem espadachim está em um ponto em que é até onde o conde poderia notar seus talentos, se ele fosse nobre. Ao ouvir isso, Joseph confirma que suas impressões estavam corretas. No entanto, apesar de reconhecer que Vlad é uma habilidade valiosa, Sr. Jer destaca um problema. O garoto é arrogante e não conhece seu lugar. Joseph afirma que tais traços são de se esperar, já que Vlad cresceu nos berços do subúrbio. Ele também ressalta que a etiqueta pode ser ensinada lentamente, se necessário. Com isso em mente, Joseph diz a Jer que acredita que ele é o homem certo para a tarefa. Jer fica sem palavras e claramente relutante em aceitar o papel de ensinar boas maneiras a Vlad. Ele diz ao jovem mestre que uma espada desleal não pode ser confiável, e Joseph concorda, admitindo que embora Vlad tenha abaixado a cabeça ao vê-lo, ele ainda não confia no garoto. Portanto, Joseph prefere que Vlad mostre sua verdadeira natureza, ao invés de fingir. Enquanto isso, em outro lugar, vemos Vlad extremamente irritado, afirmando que tem algo que precisa fazer a qualquer custo. Joseph acredita que colocar Vlad sob tutela de Jer é a melhor decisão, pois uma relação em que ambas as partes querem algo uma da outra pode ser vantajosa. Embora Jer não apoie completamente seu plano, ele não tem escolha, a não ser seguir as ordens de seu mestre. Joseph sente que Vlad não é realmente um lobo selvagem. Para ele, o garoto é apenas um pretensioso, desleal e cheio de si. Ele diz a Jer para não se apressar em nada, pois será necessário tempo para construir uma grande gaiola para aquele lobo. A ideia é que essa gaiola seja tão grande que Vlad, o lobo, eventualmente acredite que está livre, quando na verdade ainda está sob controle deles. Mais tarde, naquela noite, alguns mercenários se aventuraram nas florestas frias, ainda tendo dificuldade para aceitar que seu antigo capitão agora serve sob Sr. Jer. Ele tinha chance e pensa que Vlad teve muita sorte de ter saído da equipe de expedição, especialmente agora que o clima ficou insuportavelmente frio. Seus pensamentos sombrios são interrompidos quando o novo capitão, Sr. Rodri,
o repreende e ordena que ele pegue seu machado para fazer o trabalho direito. Got não suporta esse capitão arrogante e acredita que ele só apareceu para não ter que checá-lo por um bom tempo. Decidido a descansar, Got tenta dormir, mas é imediatamente acordado ao ouvir a voz de Rhodri. Got vê Rhodri conversando com a mulher, que afirma estar procurando por seu filho. Rhodri responde que ela deve estar louca, pois não há crianças ali. No entanto, de repente, ele para de falar, e o silêncio repentino deixa Got preocupado. Temendo o pior, ele vai verificar o que aconteceu com o capitão. Mas, ao se aproximar, vê Rhodri caminhando em direção à floresta, como se estivesse possuído, envolto por uma aura sombria. Got fica horrorizado ao vê-lo sumir na escuridão da mata, enquanto uma figura bizarra paira ao lado de Got. Quem será essa misteriosa criatura? No próximo capítulo, nosso herói está reclamando e massageando o ombro, sentindo que o cavaleiro avançado deveria ter sido mais brando com ele. Porém, a voz em sua cabeça discorda, lembrando que essa é uma oportunidade de ouro para treinar com o Sr. Jagger. A voz ainda menciona que muitas pessoas pagariam com prazer para treinar com um cavaleiro de nível avançado, destacando o valor dessa chance. Apesar das tentativas da voz de convencer Vlad, o jovem loiro ainda sente que Jagger só queria espancá-lo. Não se pode culpar o cavaleiro, pois ele já acha que Vlad é um garoto teimoso e arrogante, sem respeito pelos superiores. Vlad insiste que Jagger foi duro com ele, apenas para puni-lo, mas a voz argumenta que essas condições tornaram o treino ainda mais eficaz, afirmando que a motivação para não ser derrotado ajuda a melhorar. Isso faz sentido, afinal a vontade de sobreviver e não ser espancado provavelmente faria Vlad lutar muito melhor. Ao ouvir isso, Vlad fica sem palavras por um momento, antes de comentar que essas condições são no mínimo perturbadoras. Enquanto discute com a voz, alguém sussurra dos arbustos, chamando sua atenção. Vlad se vira e vê Got escondido atrás de uma árvore. Surpreso e confuso, Vlad pergunta quando ele voltou, já que não acha que o restante da equipe da expedição tenha retornado ainda. Antes de responder, Got olha ao redor, como se verificasse a área para garantir que ninguém está ouvindo. Quando sente que o caminho está livre, Got revela que está planejando fugir do acampamento ao cair da noite. Como era de se esperar, Vlad acha a ideia absurda e pede para que Got explique o que está tramando. Got torna tudo ainda mais misterioso ao dizer que está apenas visitando Vlad por preocupação, como um amigo. Ele fez uma declaração vaga e sugere que se divirtam mais tarde. Não surpreendentemente, Vlad fica confuso, começando a achar que Got está apenas falando bobagens, mas Got insiste que está falando sério e afirma que viu algo na floresta, com seus próprios olhos. Finalmente, ele conta a Vlad que as florestas que eles deveriam explorar são amaldiçoadas. Vlad, alarmado e intrigado, escuta enquanto Got continua sua teoria. Ele menciona como houve muitos desertores antes, mas agora os mercenários não fogem mais porque a família Bazid paga bem e oferece todas as necessidades. Vlad concorda com ele, mas é neste momento que Got solta a verdadeira bomba. Ele acredita que os chamados desertores não fugiram, mas foram capturados pela floresta amaldiçoada. Neste ponto, Vlad parece ficar ainda mais preocupado. Got insiste que viu com seus próprios olhos, afirmando que um fantasma leva as pessoas para a floresta. Após um breve silêncio, Vlad bate na cabeça de Got, chamando de malandro por inventar teorias tão absurdas. Enquanto leva uma bronca, Got tenta convencer Vlad de que está dizendo a verdade. Claro, nosso herói não acredita nele, até que Got revela que viu o cavaleiro ser levado na noite anterior. Desta vez, Vlad entende imediatamente que Got está falando de Sr. Rhodri, e Got confirma. Got então compartilha uma descoberta inquietante. Enquanto voltava, ele percebeu algo incrível. Todos os desaparecidos tinham cabelo preto. Depois dessa revelação chocante, vemos Got praguejando e arrependido, visivelmente aterrorizado. Algo acontece e logo descobrimos que é porque sua pequena missão secreta foi descoberta. Sr. Jer chega a cavalo com o restante dos mercenários, enquanto o tolo lidera o caminho. Ele amaldiçoa silenciosamente sua própria boa vontade e se arrepende de não ter fugido com suas coisas quando ele teve a chance. Agora todos sabem sobre a maldição na floresta e foi instruído para guiá-los até o local. Murmurando como um covarde, Got se coloca na frente de Jagger, que percebendo seu comportamento estranho pergunta a Vlad se ele confia nele. Nosso herói admite que não confia no homem, mas sabe com certeza que ele não é louco. Ao ouvir isso, o cavaleiro reflete sobre como o jovem mestre Joseph acredita que essa pequena missão é uma oportunidade, em vez de uma expedição inútil. Descobrir um padrão específico na floresta pode ser muito mais vantajoso. No entanto, Jagger admite a si mesmo que a investigação o incomoda. Ele pensa em como todas as pessoas desaparecidas tinham cabelo preto, e como era de se esperar, fica desconfortável ao participar da missão, já que também possui cabelos da mesma cor. Para
confirmar, ele pergunta a Vlad se a informação sobre a cor do cabelo está correta. Vlad responde que 3 cavaleiros estão posicionados no posto, caso algo aconteça. Como um cavaleiro avançado, Jer acha difícil confiar nas habilidades dos outros. Apesar de suas preocupações com o cabelo preto, ele percebe que não tem escolha, a não ser continuar em frente, como vanguarda, pois Rodrik já está desaparecido. Fica claro que alguém mais habilidoso do que ele precisa avançar. Jer está imerso em seus pensamentos sobre a situação, quando Goth o traz de volta à realidade, revelando que eles já chegaram ao acampamento da expedição. Lá, Jer encontra um homem chamado Eirun, que se apresenta como subordinado de Sr. Rodrik. O cavaleiro pergunta se ele tem certeza que o capitão não está em lugar nenhum, e se eles verificaram toda a floresta. Eirun afirma que não encontraram nenhum vestígio do homem, mesmo com ex-mercenários caçadores liderando a busca. Não localizaram nenhuma pegada. Ao ouvir isso, Jer percebe que não tem escolha, a não ser inspecionar a floresta ele mesmo. Ainda montado em seu cavalo, ele ordena aos mercenários que procurem em grupos de 3 e se espalhem o máximo possível. Todos obedecem às suas instruções e começam a busca. Algum tempo depois, vemos Goth desafiando Vlad, acusando de traí-lo ao contar sobre sua visita ao acampamento em boa fé. Furioso, ele chama nosso herói de fraudador, que se aproveita da bondade alheia. Em resposta, Vlad apenas manda Goth parar de falar e se concentrar na busca, prometendo compensá-lo mais tarde. Os dois se encontram com Jer e pergunta se encontraram algo, mas Vlad responde que não. O cavaleiro fica irritado e os chama de camponeses inúteis, mas Vlad se defende dizendo que é da cidade. Ao ouvir isso, Jer pergunta ao garoto como ele encontrava as pessoas desaparecidas nos becos da cidade, e Vlad responde que era simples, bastava pegar alguém e bater até que revelasse o paradeiro da pessoa desaparecida. Após ouvir a estratégia, Jer fica ainda mais convencido que Vlad é um inútil. Neste momento, ele percebe que o sol está se pondo e logo anoitecerá. Sem saber o que mais fazer, ele pensa que deveria voltar ao acampamento. Enquanto reflete, ele nota o rio e pergunta a Vlad e Goth se os mercenários já haviam procurado além do rio. Goth responde que não lembra de ninguém fazendo isso, já que não estava no caminho da expedição. O cavaleiro avançado reflete sobre como não encontraram nenhum vestígio na floresta, apesar de terem procurado 2 vezes, o que significa que provavelmente não há como encontrar Sr. Rodrik ou a estranha mulher que Goth mencionou ter visto na floresta. Com isso em mente, Jer ordena que os homens se reúnam para informar que irão atravessar o rio. Goth obedece sem hesitar e sinaliza aos outros mercenários para se juntarem. Jer dá o primeiro passo no gelo e confirma que não está completamente congelado. Vlad comenta que isso provavelmente é porque o inverno está acabando, mas acredita que o gelo é forte o suficiente para eles atravessarem. Jer concorda, mas sugere dividir o grupo para cruzar separadamente, o que seria mais seguro. Os outros mercenários se reúnem, pensando que Goth encontrou Sr. Rodrik, mas ele explica que não é esse o motivo de tê-los chamado. É neste momento que Jer informa que eles precisarão expandir a área de busca, atravessando o rio. Ele admite que o gelo não está totalmente congelado e decide que se dividirão em 3 grupos para atravessar. Todos concordam prontamente com o plano e rapidamente se preparam, formando grupos e começando a travessia. Enquanto caminham sobre o rio congelado, Goth começa a agir de forma estranha, algo que nosso herói logo nota. Vlad pergunta o que está acontecendo e Goth revela que está com uma sensação ruim, como se algo tivesse prestes a dar errado. Assim como antes, Vlad ignora o pressentimento e acusa de estar com medo. Goth não nega estar assustado e admite que não é tão habilidoso quanto Vlad ou Jer, por isso precisa ser cauteloso. Ele comenta que alguém como ele precisa ter uma boa intuição. Ele sabe que atravessar o rio não é uma boa ideia e compartilha sua preocupação com Vlad. Em resposta, Vlad admite que, embora não tenha esse instinto, tem certeza de outra coisa. O mercenário aterrorizado o encara, enquanto espera Vlad terminar sua sentença. Com frieza, Vlad finalmente revela que se o mercenário tentar recuar agora, sua morte não será nada agradável. Ele ameaça matá-lo caso tente escapar, lembrando de que é a única pista que tem para encontrar os desaparecidos. O mercenário, apavorado com a ameaça, fica em silêncio, e Vlad ordena que pare de falar sobre o seu pressentimento. Atravessar o rio é a única chance de sobreviver. Determinado, Vlad avança sobre o gelo e pede que o mercenário siga, mesmo que ele ainda esteja relutante. Sem opções, o mercenário começa a dar seus primeiros passos, tremendo de medo, imaginando que o gelo pode ceder a qualquer momento. E Vlad, irritado com sua covardia, o adverte que se o gelo não quebrar por si só, ele o fará e o jogará no rio se continuar hesitando. Em uma demonstração ridícula de medo, o mercenário se agacha, tentando rastejar pelo gelo para não rompê-lo. Ele murmura que não consegue atravessar, o que enfurece ainda mais Vlad, que o puxa pela camisa, exigindo que levante e continue. Os dois são os últimos do grupo a cruzar, quando
Vlad tenta levantá-lo, o mercenário começa a gritar descontroladamente, o que irrita Vlad ainda mais. Mas então ele vê o que provocou o pânico, cadáveres sobre a camada de gelo. Apavorado, o mercenário grita para alertar os outros, revelando a presença de corpos no rio. De repente, os mortos parecem emergir, rompendo o gelo. Sem entender o que está acontecendo, os mercenários entram em pânico e correm, tentando alcançar a margem. No entanto, os mortos rompem a camada de gelo e emergem, cercando o grupo antes que possam escapar. Os zumbis avançam e os mercenários confusos perguntam a Jer o que fazer. Neste momento, o cavaleiro percebe que a missão era uma armadilha desde o início. Parecia que os zumbis estavam esperando por eles. Enquanto Vlad e Jer e os outros enfrentam um exército de mortos, a cena volta ao acampamento principal. Lá, o padre ora, agradecendo ao Senhor por proteger seu povo. Ao lado dele, um aprendiz se ajoelha, mas de repente, o padre interrompe a prece, inquieto. O aprendiz o chama de preocupado. Então, o local começa a tremer. A água em um cálice começa a flutuar, deixando o padre perplexo. A água sombria continua se movendo até que uma mulher sinistra aparece, emergindo de uma neblina escura que envolve o acampamento enquanto ela busca por seu filho. De volta ao campo de batalha gelado, uma luta feroz explode entre mortos e vivos. Infelizmente, o homem que procuravam já foi transformado em um zumbi e agora luta cegamente contra os seus antigos companheiros. O zumbi, Sr. Rodri, ruge e tenta atacar o mercenário amedrontado, que só consegue gritar, tomado pelo pavor. Por sorte, Vlad chega a tempo, golpeando o zumbi Rodri com sua espada, mas a ação enfurece ainda mais os mortos, que avançam contra Vlad em uma velocidade assustadora. Com os olhos brilhando como de uma criatura sobrenatural, Vlad se prepara, assumindo a postura de espada impressionante e derrotando os zumbis com agilidade. O mercenário, ainda tomado pelo medo, grita enquanto partes do zumbi voam ao redor. Vlad, exasperado com o comportamento do homem, o chama de covarde e manda que ele pegue uma lança e lute. O mercenário, contudo, insiste que está apavorado demais para enfrentar os mortos. Vlad, cada vez mais frustrado, amaldiçoa mentalmente o companheiro inútil, mas uma voz em sua mente o aconselha a manter a calma e decidir a situação antes de tentar qualquer fuga. Ao ouvir isso, Vlad olha em frente e vê 3 zumbis saindo da água. Com os olhos fixos nele, fica claro que ele não pode avançar agora, e começa a se perguntar se o Sr. Jer está seguro, pois ambos se separaram durante a emboscada. Em outro ponto do gelo, vemos o cavaleiro veterano cortando zumbis com facilidade, como se estivesse fazendo uma salada de mortos-vivos. Infelizmente, até mesmo um grande cavaleiro se cansa, e ao ver um zumbi eliminar um de seus homens bem diante de seus olhos, admite que o exército de mortos-vivos é infinito. Neste momento, ele percebe que quem idealizou a armadilha já havia planejado tudo com antecedência. Ele não sabe quem é o mentor, mas tem certeza quem é o alvo pretendido. Com isso em mente, o olho esquerdo de Jer começa a brilhar com um tom verde sobre sua faixa. Ele decide que não há tempo a perder, e sua espada começa a brilhar também. Parece que está usando sua aura, já que tanto seus olhos quanto sua espada emitem o mesmo brilho. A aura envolve o cavaleiro, e com esse poder, ele consegue enfrentar todos os zumbis que o cercam, aniquilando-os em um único movimento numa exibição brilhante e épica. Jer dizima os mortos-vivos, e o espetáculo é tão impressionante que os outros mercenários no gelo param para assistir a lenda em ação. Encantados com sua performance, eles se sentem ainda mais motivados a lutar, cientes de que tem alguém como ele ao seu lado. No meio da batalha intensa, Jer chama por Vlad, pedindo que cumpra seu contrato, e nosso herói, que também está enfrentando zumbis, fica alarmado ao ouvir o cavaleiro chamando por ele, enquanto combate os mortos-vivos ao redor. Ele grita de volta para o Sr. Jer, perguntando o que ele deve fazer. Surpreendentemente, o plano é simples. Ele só quer que Vlad defenda o posto à direita, o máximo que puder. Ele ordena que Vlad cumpra seu contrato como espadachim e proteja o jovem mestre Joseph a qualquer custo. Sem hesitar, Vlad recebe a ordem e luta contra uns zumbis restantes no caminho para escapar do campo de batalha congelado. Enquanto corre, grita para que o idiota covarde o siga, já que está chamando para ele esperar. Ao sair da batalha, vemos que o olho esquerdo de Sr. Jer brilha intensamente, ao ponto de produzir uma chama verde sobre sua faixa. O cavaleiro avança, rezando ao Senhor para que o herói chegue a tempo para proteger o jovem mestre. Este cavaleiro é o exemplo do que deveria ser um cavaleiro. Cercado pela morte que quer pôr fim à sua vida, ele só consegue pensar na segurança de quem serve. Ele então retoma a luta, cortando as criaturas uma a uma, até que ouve um rosnado atrás de si. Mesmo ocupado com os outros guerreiros mortos-vivos, Jer consegue perceber uma nova ameaça. Ele se vira rapidamente e vê a versão zumbificada de Sr. Rodri. O cavaleiro pede desculpas ao antigo companheiro por não ter conseguido resgatá-lo a tempo, mas Rodri, assim como o restante do exército zumbi, está além de qualquer salvação. Enquanto isso, no acampamento principal, o jovem mestre Joseph está sentado sozinho em sua tenda, entediado como de costume. Mesmo com um livro em mãos, dá para notar que ele preferia estar em outro lugar. De repente,
ele ouve alguém gritando. Como qualquer pessoa normal, fica alarmado, tentando descobrir o que causou o barulho. Ele então ouve alguém ordenando a outra pessoa ou coisa para se afastar. E aí, ele mesmo percebe que o acampamento está sendo invadido. Joseph se levanta da cadeira e prepara para sair, mas alguém entra na tenda chamando por ele. O jovem mestre se vira e vê que é um de seus homens, Vordon. Joseph pergunta a ele o motivo da comoção, mas Vordon, ainda ofegante, gagueja sem ainda conseguir explicar. Joseph se irrita e questiona se ele realmente entrou na tenda sem descobrir o que estava acontecendo. Vordon, ocupado, finge que entrou para checar sua segurança, dizendo que a proteção do jovem mestre é a prioridade. Mas Joseph sabe que ele está mentindo, e a prova disso é que Vordon entrou sem uma arma. Joseph o confronta por não estar armado, e o fato de Vordon ter a bainha vazia torna evidente que ele esqueceu a espada. Se fosse outro dia qualquer, Joseph ameaçaria enforcar o imbecil. Ao ouvir isso, Vordon imediatamente começa a implorar por perdão. Enquanto isso, Padre Andrés e os outros homens entram na tenda. Joseph pergunta ao padre se ele sabe o que está acontecendo, e antes mesmo de terminar a pergunta, Andrés diz que algo maligno visitou o acampamento. O padre abre seu livro e pede a Joseph para olhar a Bíblia, escrita com tinta sagrada. O jovem mestre fica chocado e confuso ao ver as palavras tremendo como folhas em uma tempestade, o que preocupa profundamente. Andrés admite que o objeto é incomum e que a presença que enfrentam é algo muito maligno. Percebendo que talvez não seja de grande ajuda, Joseph fica ainda mais nervoso e começa a pensar profundamente em uma solução possível. Ele sabe que nenhum dos cavaleiros restantes será muito útil, mas entende que eles são uma última linha de defesa. Assim, levanta-se e instrui os cavaleiros presentes a acompanhá-lo e enfrentar o inimigo. Ele assume a liderança e eles o seguem com expressões firmes, prontamente preparados para a ação. Ao sair de sua tenda, Joseph fica chocado ao ver uma densa névoa cobrindo quase tudo ao redor. Infelizmente, essa névoa é mais sinistra do que ele poderia imaginar. Não só bloqueia a visão dos mercenários no acampamento, como também os possui, forçando a lutar pelo controle de seus próprios corpos. A estranha mulher de antes é certamente a responsável, pois os homens parecem estar dominados por um espírito que os chama de meus filhos. Embora tentem resistir, não há muito que possam fazer contra o sobrenatural. Cobrindo o nariz para evitar inalar a névoa, Joseph pergunta ao padre Andrés se ela causa delírios. O padre não sabe exatamente o que ela faz, mas está certo de que não é algo natural. Infelizmente, não demora muito para que essa perigosa névoa os alcance. Joseph parece que inalou e começa a ouvir uma estranha voz do espírito chamando de meu filho. Logo, a névoa entra no corpo do padre e dos outros, e todos experimentam o mesmo fenômeno. A mulher espiritual continua procurando por seu filho pelo acampamento. Ao vê-la, fica horrorizado com sua aparência repulsiva, longos cabelos negros, uma túnica branca assustadora, caminhando descalça no meio da névoa. Ela continua a busca, e ao se virar para Joseph, pergunta se seu filho está ali. Quando olha para o jovem mestre, os homens ao seu redor ficam aterrorizados com o rosto da aparição. Joseph, por outro lado, permanece imóvel, segurando o lenço. A boca e os olhos negros da bruxa se arregalam, enquanto ela grita que finalmente encontrou seu filho. Aparentemente, o próprio jovem mestre. A aterrorizante figura estende as mãos e avança sobre Joseph e os outros, clamando desesperadamente por seu garoto. Mas de repente, uma barreira se ergue diante dela. Vemos o padre Andrés ajoelhado, orando, enquanto um escudo mágico se forma para impedir a bruxa de avançar. Mas enquanto faz isso, seu pequeno ajudante, um jovem sacerdote em treinamento, grita e chora de medo. O jovem mestre observa a barreira mágica e se pergunta se no final apenas Sr. Jer seria capaz de enfrentar a mulher possuída, que tenta atacá-los. Ele teme isso porque dois de seus cavaleiros mais fortes, Cade e Maxim, já foram derrotados pela bruxa, mesmo com as bênçãos impressionantes de Padre Andrés. Enquanto pensa, a bruxa continua a bater no escudo mágico, desesperada para atravessar, pois acredita que seu filho está ali dentro. Quando empurra a mão contra o escudo, seus dedos começam a queimar, mas isso não a impede. Ao ver a determinação dela, Joseph conclui que toda a situação é uma maldição vingativa, dirigida a ele por algum inimigo desconhecido. Enquanto o padre mantém o escudo, ele nota o jovem Jean. Seu ajudante começa a tossir sangue. Preocupado, ele se vira para o garoto e tenta consolá-lo, dizendo-lhe para aguentar firme, assegurando-lhe que a luz do sol o alcançará. O menino então reúne coragem para suportar a dor e se junta ao padre em oração, cantando hinos para fortalecer a barreira. Apesar do esforço corajoso deles, o jovem mestre não consegue afastar o pensamento de que é apenas uma questão de tempo até que o padre André se esgote, pois ele claramente está no limite de suas forças. Pior ainda, os hinos logo cessarão, o que aumenta a preocupação de Joseph e o faz temer por sua vida. No meio da batalha sobrenatural de vontades, Joseph observa atentamente e começa a formular um plano.
plano, pois sente que a noite é longa demais para esperar o amanhecer. Enquanto está perdido em seus pensamentos, é subitamente trazido de volta à realidade ao ver uma figura familiar avançando em direção à bruxa por trás. É nosso herói de cabelos loiros, voando em direção à mulher possuída, com sua espada azul brilhando. A bruxa não percebe sua presença, então não se vira para atacá-lo. No entanto, Vlad é obrigado a interromper o ataque, quando a voz lhe diz que a bruxa está animada pela maldição e que uma espada comum não pode feri-la. Nosso herói então se esconde atrás de uma rocha e pergunta à voz o que devem fazer para derrotá-la. A voz em resposta pergunta se ele consegue usar alguma aura, mas Vlad rapidamente aponta que não pode. Após uma breve pausa, a voz revela que há outra maneira de vencer esse tipo de inimigo. E claro, o jovem de olhos azuis fica curioso para descobrir como. A voz então pede a Vlad para emprestar seu corpo por um momento, ou seja, pretende possuí-lo e fazer o trabalho por si mesmo. Ao ouvir isso, nosso herói hesita e pergunta se isso é realmente possível. Em resposta, a voz afirma que tem certeza que pode usar a aura, mas que não sabe se conseguirá manifestá-la no corpo do prota. Ao perceber que não poderá se mover por algum tempo após a posse, o que nunca é ideal em uma batalha acirrada contra um inimigo poderoso, a voz diz a Vlad que não recomenda um plano tão arriscado. No entanto, o jovem herói sabe que se não conseguir derrotar a bruxa, certamente será morto, o que é motivo suficiente para ele tomar medidas drásticas. Mesmo com um aviso, Vlad concorda em ceder seu corpo para a posse, mas a voz ainda pergunta se ele tem certeza. O herói então revela que fez uma promessa a Joseph e agora tem uma missão. Ele se comprometeu a cumpri-la com fé e não apenas com lealdade. A voz respeita sua decisão e o plano é colocado em ação, com Vlad avançando para enfrentar a inimiga mais uma vez. Dessa vez ela sente sua presença e se vira para atacá-lo. No momento em que Vlad está no ar, a voz começa a tomar controle do seu corpo, pedindo para fechar o olho direito. Ele obedece e logo a posse começa. A voz transporta a consciência de Vlad para um lugar que chama Mundo das Vozes, e a partir daí, o corpo do nosso herói começa a brilhar intensamente, assim como sua espada, que é preenchida com uma aura. Com essa nova força, Vlad se aproxima da bruxa com grande rapidez e corta como se fosse manteiga. Todos ao redor ficam em choque e ofegam incrédulos, mas enquanto isso, Vlad cai de joelhos e começa a gritar de dor, pois a voz ainda está enviando poderosas ondas de energia para seu corpo. O jovem mestre observa isso com grande preocupação e chama Vlad na esperança de acalmá-lo. De repente, os olhos de Vlad ficam brancos e ele finalmente se tranquiliza. Embora o jovem de cabelos loiros tenha parado de gritar, ele sabe que o que acabou de ver foram traços de aura e que, embora não saiba exatamente como, o garoto deve ter pago um preço alto por usá-la. Seus pensamentos são interrompidos quando ele vê a bruxa se levantando novamente, chamando por seu filho perdido. Infelizmente, nosso herói ainda está fraco e incapaz de se mover devido à posse. Pior ainda, a bruxa estende a mão em sua direção, determinada a salvá-lo. Joseph corre e pede ao padre Andrés que continuem com os hinos, mas a súbita decisão o surpreende e eles tentam chamá-lo de volta. Rapidamente o jovem mestre chega a Vlad e o ajuda a se levantar, encorajando-o a segurar firme nele. Nosso herói geme de dor, mas consegue mover-se lentamente com Joseph antes que a bruxa possa atacá-los. Enfurecida por ele ter escapado, a bruxa agarra a perna de Joseph antes que ele consiga fugir. O jovem mestre tenta se libertar do aperto, mas encontra extrema dificuldade, sentindo-se impotente. Justo quando Joseph acredita que tudo pode estar perdido, Vordon o agarra pela capa e o puxa, liberando-o do aperto da bruxa e lançando tanto o jovem mestre quanto o Vlad para o outro lado, onde o padre está. A bruxa grita em fúria e desespero, e Joseph, ao cair no chão em segurança, admite que é a primeira vez que se sente grato pela presença de Vordon. Claro, o cavaleiro fica contente com o reconhecimento do mestre e agradece. Enquanto trocam palavras gentis, nosso espadachim loiro e favorito pega sua espada. Mesmo que ainda não esteja completamente recuperado, isso não o impede de pedir ao padre Andrés que abençoe sua lâmina, indicando que está pronto para voltar à batalha. Vlad insiste que precisam livrar-se da bruxa. Após uma breve pausa, o padre concorda e decide ajudar. Ele pressiona a palma da mão contra a lâmina, cortando-se e com sangue manchando a espada, oferece-a a Vlad, afirmando que agora ela está abençoada. Vlad a recebe, agradecendo ao padre, antes de retornar à ação. Enquanto nosso herói caminha corajosamente em direção à bruxa para enfrentá-la e finalizá-la de uma vez por todas, padre Andrés e Jean observam ansiosos de longe, rezando para que ele saia vitorioso. A bruxa ferida ainda está caída no chão e incapaz de se levantar. Então, quando Vlad finalmente a alcança e fica sobre ela com a espada, ela começa a implorar, mas não exatamente por piedade ou para que poupe sua vida. Ela implora que ele encontre seu filho perdido. Ao olhar para o rosto horrível e perturbador da mulher, Vlad vê algo inesperado, uma memória. Ele vê mulheres trancadas em uma prisão escura, seus filhos colocados
colocados do lado de fora das grades, largados no chão frio para morrer. As mulheres imploravam para que seus filhos fossem devolvidos, mas isso nunca aconteceu. O que Vlad vê nas memórias horríveis da mulher é que ela só pode gritar em agonia, enquanto seu filho morria de frio, bem diante de seus olhos. Como agora, a mulher estendia suas mãos feridas entre as barras, tentando alcançar seu filho em vão. Neste momento, nosso herói finalmente entende a dor da mulher e o motivo de ter sido amaldiçoada, com o fardo de procurar seu filho por toda a eternidade. No entanto, ele acredita que é hora de encerrar seu sofrimento. Assim, ele ergue sua espada e enterra na cabeça da bruxa, dizendo para descansar em paz. Quando o sangue escorre pelo rosto da bruxa, sua expressão monstruosa desaparece, de repente revelando sua forma humana. Lágrimas deslizam por seu rosto, enquanto ela olha para o herói, pensando que talvez ele seja seu filho perdido. Enquanto Vlad se concentra em dissipar a maldição, a cena muda para outro lugar, onde um homem encapuzado e sinistro está sentado na floresta com uma estranha caixa entre as pernas. Pela aura sombria que o cerca e pela névoa negra que conjura, fica claro que esse sujeito é provavelmente o responsável pelos eventos paranormais recentes. O vilão manipula a névoa escura, incentivando-a a crescer ainda mais. Um sorriso doentio aparece em seu rosto, confirmando sua maldade, mas quando a nuvem das trevas está prestes a alcançar o tamanho desejado, ela começa a se dissipar, e ele imediatamente fica em alerta. O feiticeiro surpreso percebe que nunca teve seus planos interrompidos antes. Hoje, porém, não será um dia bom para ele. Confuso com o desaparecimento da névoa, ele deduz que os pensamentos sombrios que vinha absorvendo da mulher desesperada foram interrompidos. E de fato, quando nosso herói perfurou a cabeça da mulher, ele restaurou sua verdadeira forma. O feitiço do miserável foi neutralizado automaticamente. O feiticeiro começa a imaginar que alguém derrotou a fantoche que ele controlava, e isso o incomoda, já que ele não concebe que alguém na Terra seja capaz de tal feito. No entanto, ele se lembra de um cavaleiro que sabe usar a aura com tal destreza. Antes mesmo de pronunciar o nome, o homem responsável aparece diante dele. Ninguém menos do que o cavaleiro avançado de olhos verdes, Sr. Jer. Ao revelar sua presença, Jer confirma as suspeitas do feiticeiro, ao finalmente expor o rato que controlava o fantoche. O mago, ao ver Jer em toda sua imponência, coberto por uma armadura reluzente, começa a tremer de medo, quase como se fosse perder o controle, pois conhece o perigo do homem à sua frente. Jer planeja eliminar o feiticeiro por todo o caos que ele causou, e o mago também sabe que está condenado. Mas antes de vermos o cavaleiro avançado executar sua punição, a cena corta para o momento em que Jer se encontra com o jovem mestre. Ao chegar, Joseph lhe pergunta se o rosto que está vendo é o daquele que controla a morte através das trevas. Descobrimos então que o cavaleiro implacável decapitou o feiticeiro e agora apresenta sua cabeça ensanguentada a seu mestre, segurando-a pelos cabelos. Sr. Jer confirma, dizendo que acredita ser ele, e acrescenta que a caixa que o feiticeiro carregava provavelmente é o objeto amaldiçoado pelo qual a mulher da noite anterior estava à procura. Com a cabeça em uma mão e a caixa na outra, o cavaleiro conclui que a caixa se tornou um caixão para o filho perdido da mulher. Após receber essa notícia chocante, o jovem mestre instrui Sr. Jer a entregar a caixa ao padre Andreas, para que ele investigue o caso quando retornarem a Verna. O leal cavaleiro reconhece a ordem e assegura seu mestre que cumprirá. Antes de partir, Joseph o envolve em uma breve conversa, comentando que uma expedição deveria fortalecer seu poder, mas acabou sendo um fracasso. Jer concorda, admitindo também sentir vergonha pelo desfecho. Os dois homens observam o acampamento do alto de um penhasco e Joseph admite novamente que falhou. No entanto, decide que é hora de voltarem para casa, pisando com leveza. No instante em que diz isso, Jer o pergunta se encontrou utilidade no herói loiro. Joseph lança um olhar para o cavaleiro antes de esboçar um sorriso e revela que talvez tenha encontrado a pessoa que poderá substituí-lo como sua espada. O jovem mestre começa a lembrar das habilidades mágicas que testemunhou na noite anterior, afirmando que nosso herói de cabelos loiros crescerá para se tornar um espadachim brilhante. Vemos uma imagem de Vlad envolto em chamas azuis e faíscas, enquanto a pura energia de sua aura se manifesta em seu corpo. No entanto, essa majestosa e poderosa aparência não dura muito tempo, e quando se dissipa, o que resta é um Vlad exausto e desordenado. A cena muda e vemos Vlad acordando finalmente, com o cabelo bagunçado como se tivesse passado por uma tempestade, e os olhos pequenos, como alguém que acabou de sair de um transe. Ele está atônito ao saber que ficou desacordado por 3 dias, e só agora está despertando. Incrédulo, ele pergunta a voz em sua cabeça, que confirma casualmente, aconselhando-o a ser mais cuidadoso no futuro. A voz comenta que não esperava que o impacto fosse tão intenso. Vlad, ainda um pouco em choque, começa a aceitar a notícia, aliviado, pois agora deseja concluir os assuntos no acampamento para voltar com os outros o quanto antes. Nesse momento, a voz informa que Joseph e os demais já estão prontos para a partida.
esperando que ele se recupere para iniciar a jornada de volta. Nosso herói usa a espada como apoio para se levantar. A voz em sua mente também informa que o jovem mestre demonstrou um certo cuidado por ele. Vlad se coloca em pé e sai da tenda, mas ao afastar a lona, percebe que o acampamento está completamente vazio. Surpreso a princípio, logo entende que faz sentido as pessoas ter fugido depois dos eventos daquela noite. No entanto, ao ouvir a voz familiar de Gotch chamando por trás, percebe que foi precipitado em suas conclusões. Vlad se vira e o mercenário covarde começa a falar sobre como estava preocupado com o nosso herói. Vlad então não consegue esconder a alegria e imediatamente começa a provocar Gotch, que queria fugir, mas acabou sendo o último a ficar. Embora a maioria dos mercenários tenha deixado o acampamento de Bazid, Gotch concordou em permanecer com alguns outros, principalmente porque foi prometido um aumento em seus pagamentos até o retorno. Nesse momento, Gotch começa a contar suas façanhas de coragem, como ter trazido o nosso herói de volta ao acampamento quando ele não conseguia montar no cavalo, e ter voltado à Floresta Perigosa em busca do Cavaleiro Lorde. A verdadeira intenção de Gotch, ao falar sobre suas bravuras, não é impressionar Vlad, mas sim garantir que ele fale bem dele diante do jovem mestre mais tarde. Vlad responde despreocupadamente que fará o possível para isso. Subitamente, o mercenário lembra que Sr. Jer pediu que ele chamasse nosso herói quando ele acordasse, e já que Joseph está nos alojamentos, sugere que Vlad se apresse para falar bem dele. Ao ouvir isso, Vlad se despede de Gotch, mas o mercenário lembra de novo para não se esquecer, irritando Vlad, que começa a desejar que Gotch simplesmente se cale. A cena então muda para a tenda de Joseph, onde ele recebe Vlad e lhe oferece uma taça de vinho tinto, fazendo uma conversa informal. Ele pergunta se nosso herói sabe beber, e Vlad, sem saber sua própria idade exata, garante que consegue lidar bem com o álcool, mencionando que costumava trabalhar em um bar e bordel. Ainda que tenha provado bebida antes, admite que nunca experimentou um vinho nobre. Joseph revela que a garrafa em suas mãos é uma bebida digna de nobres, antes de servir Vlad. O jovem mestre agradece Vlad, reconhecendo que o garoto poderia ter fugido quando as coisas ficaram difíceis, mas escolheu permanecer e lutar até o fim. O prota lembra Joseph de forma direta que eles tinham um contrato, mas o mestre observa que Vlad havia prometido sua fidelidade e não sua lealdade. Enquanto os olhos azuis do garoto observam, Joseph reflete sobre o contrato, que embora sendo apenas palavras, foi cumprido por Vlad. Isso o faz perceber que o garoto é um talento que ele não pode se dar o luxo de perder, corrigindo-se e afirmando que Vlad é alguém que ele deve ter a seu lado. Por fim, após esses pensamentos, Joseph oferece uma taça de vinho e diz que agora é hora de cumprir sua parte no contrato. Dessa vez, ele quer recompensar nosso herói por seus feitos, convidando Vlad a se unir à poderosa casa Bazid. A cena muda e vemos uma bela região de Bazid chamada Vara. Joseph e os outros retornam, e enquanto ainda se acomodam, Sr. Jer informa que os mercenários foram dispensados. O jovem mestre o parabeniza pelo bom trabalho e informa seus homens que o relatório de expedição ainda está pendente, o que exigirá que fique em Vara por 1 ou 2 dias. Vlad parece maravilhado com a beleza do lugar, observando tudo ao seu redor. Jer, ao notar, pergunta se é a primeira vez que ele visita o condado. Vlad responde que sempre será a primeira vez em qualquer lugar, pois nunca havia saído das favelas miseráveis onde vivia. Isso lhe rende um apelido irônico, Caipira, que Jer lhe dá de imediato. Ao ouvir isso, Joseph instrui a Vlad a tirar o dia de folga para explorar o condado, deixando o herói agradecido. Antes de partir com Joseph, Jer diz a Vlad para não se perder e o instrui a estar na prefeitura ao anoitecer. Embora não tivesse grande apreço por Jer, agora, após tantas repreensões e provocações, Vlad começa a sentir um verdadeiro desgosto pelo cavaleiro. A voz em sua mente, porém, sugere que Jer provavelmente gosta tanto dele quanto Joseph, mas Vlad acha que qualquer amor severo adicional do cavaleiro poderia custar a sua vida. Espantando o pensamento, Vlad decide ir em busca de uma refeição deliciosa e gordurosa, agora que está com uma boa quantia de dinheiro. Enquanto pensa sobre as opções de comida em Vara, alguém puxa seu braço e ele fica surpreso ao ver Jim. A criança sorri alegremente e diz que o sacerdote gostaria de vê-lo, caso ele ainda não tenha planos importantes para o dia. Logo depois, os dois estão parados diante de uma imponente igreja. Vlad admite que nem mesmo as igrejas de Soara eram tão grandes. Jean lhe explica que embora Saturna seja a capital, Vara é o centro religioso do reino. Jean então pede que ele espere enquanto vai buscar o sacerdote. Assim que Vlad entra na igreja, sua mandíbula quase cai ao ver as impressionantes estruturas dentro do edifício. Neste momento, Vlad percebe que embora tenha usado o nome de Himen, o orador, ele nunca fez uma oração de verdade. Ele começa a se sentir culpado, acreditando que cometeu um pecado. Logo, o padre Andreas chega e se desculpa por fazê-lo esperar, mas nosso herói bem educado diz que não foi um problema e agradece pelo convite. O sacerdote sorri e lhe entrega um token de identidade, explicando que embora Joseph pudesse se virar sozinho, os tokens da igreja têm um poder especial
pois a bênção do Senhor se espalha por todo o continente. Vlad fica ainda mais surpreso ao ver que o garantidor no token é o próprio Padre Andreas, que permite procurá-lo sempre que precisar, pois a partir de agora ele será o fiador do herói da cidade. O jovem loiro fica sem palavras, pois nunca imaginou que um garoto das favelas sem registro de nascimento um dia teria um fiador verdadeiro, que escreveu seu nome neste vasto mundo. Comovido, Vlad se ajoelha diante do sacerdote para demonstrar sua gratidão, pois a partir desse dia ele deixa de ser apenas Vlad da favela e se torna o Vlad de Soara. Esse cara é um pobre coitado. Mal tem inscritos no canal? Vocês aí, tratem de ajudar esse miserável a crescer, ou vão querer vê-lo fracassar. Apertem logo o botão de se inscrever e vamos ver se ele consegue melhorar.